Bom, o que vem a ser a psicanálise? Como eu estava falando, a psicanálise ela não é a psicologia. Psicologia, psicanálise e psiquiatria são totalmente diferentes, né? O psiquiatra ele tem que fazer medicina, depois ele tem que fazer 6 anos de medicina, mais 2 de especialização, né, para se tornar um psiquiatra, tá? O psiquiatra ele pode medicar, o psicanalista não, né? E a psicologia, ela tem toda a formação de 5 anos, né, como psicólogo, que trabalha mais com a terapia. E a psicanálise, ela trabalha muito com a questão dos símbolos, da interpretação dos sonhos, né, fantasias, traumas reais, traumas fantasiosos, tá? Eu vou passar um pouquinho. Bom, então, a psicanálise, na verdade, é um campo clínico de investigação da psique humana, independente da psicologia. E Freud ressaltava muito isso, que ele não queria que a psicanálise, ele usava bem esse termo, fosse uma domesticada da psicologia, né, que ela fosse separada da psicologia, né, senão ela ia ser levada aos conceitos de psicologia, e não era bem isso que ele queria, tá? Ela tem origem na medicina, né, a psicologia tem origem na medicina, e aí o Freud desenvolve o termo da psicanálise. E o que vem a trabalhar a psicanálise, né? Ela tem um método de investigação da mente, seu funcionamento, então ela vai investigar a mente, o funcionamento da mente, então ela vai conseguir pegar essa questão do aparelho psíquico e tentar compreender isso. É um sistema teórico sobre a vivência e o comportamento humano, né? Então é teórico, né? Então significa que ela é muito subjetiva, a psicanálise ela é subjetiva, ela não é uma ciência. Eu costumo dizer que ela é uma arte, tá? E o método de tratamento psicoterapêutico, né? É interessante o quê? Que Freud, quando ele sai de Viena e vai até Paris, ele encontra com Charcot, que trabalhava com as histéricas. Depois eu falo, agora eu não vou falar muito, porque eu já vou entrar a falar sobre histeria, tá? Então ele começa a trabalhar, Freud começa a ver que Charcot começa a trabalhar com as histéricas, né, que eram consideradas loucas, né, da época, e ele começa a ver que através da hipnose ele começa a ter outros resultados, ou seja, Charcot hipnotizava as pacientes e aí elas entravam em estado de inconsciência, ele falava algumas coisas e aí as somatizações que tinham no corpo, doenças ou se elas tivessem tetraplégico ou não estivessem enxergando, voltava tudo, então começou a se perceber que não era uma doença física, onde o médico ia tratar, mas era uma questão psicológica. Então ele pega isso, ele se apaixona por isso e ele começa a trabalhar dentro dessa questão, né, com a hipnose. Depois ele tira a hipnose. Por que ele tira a hipnose? Exatamente porque ele começa a perceber que a hipnose ela trata até um determinado momento, depois ela volta, regride tudo de novo, ou seja, você trata o paciente, no caso as histéricas, e depois voltava a doença, exatamente porque ela estava em estado de inconsciência, então ela era tratada naquele momento, mas depois de um determinado tempo, uns 3 meses, 6 meses, voltava tudo de novo os traumas, porque não estava com consciência. Bom, a partir disso, aí ele começa a trabalhar e começa a perceber que a associação livre é a melhor forma de trabalhar com as histéricas, né? Então ele começa a usar o uso da palavra, ele começa a perceber que com a palavra dá para tratar, dá para trabalhar e trabalhar naquele momento, não curar, né? Mas amenizar aquele trauma que às vezes não era nem real, era fantasioso. Bom, o interessante é que aí ele começa a perceber isso, então ele começa a ver que tem um outro lado, né, que dá para trabalhar sem ser só médico, sem ser só com a farmacologia, né, com remédio e tal. Para a gente entender um pouquinho melhor por que acontece isso, traumas fantasiosos, traumas reais e toda essa questão, eu trouxe a questão do aparelho psíquico. Vocês já devem ter escutado falar sobre inconsciente, o consciente, né? E é exatamente mais ou menos assim como Freud montou a questão do inconsciente, do consciente e do superego, né? Que seria o subconsciente, tá?
nessa questão, vai uma questão mais subjetiva. Então, sai daquela questão biológica. Você não vai pegar um cérebro e vai colocar no laboratório e vai falar aqui tem o id, aqui tem o ego, aqui tem o superego, aqui tem o inconsciente, aqui tem o consciente. Né? Então, é por isso que eu costumo falar que a psicanálise é subjetiva, é uma arte. Então, a gente pode perceber que na estrutura, seria do nosso pensamento, seria mais ou menos assim, tem o id, o ego e o superego. O id é extremamente inconsciente. No id que fica todas as nossas emoções, todas as nossas fantasias, todos os nossos desejos, todas as nossas vontades repreendidas, né? No superego, o superego ele é tanto inconsciente quanto consciente. Vocês podem perceber que ele é parcial, né? Ele é inconsciente, mas ele também é consciente. Essa questão desse tipo iceberg é como se a consciência fosse a parte branca e a inconsciência fosse a parte azul. Então ele é tanto inconsciente quanto consciente. O ego, ele também é, né? Que é a consciência. Mas ele tem uma parte mais consciente do que inconsciente, tá? Esse seria o nosso aparelho psíquico. Então, o que Freud começou a perceber no caso das histéricas? Que elas tinham traumas fantasiosos, muitas vezes, tudo focado no id, né? E de alguma forma esse trauma vai sair, né? Ou ele vai somatizar no corpo, ou ele vai vir em forma de sonhos, ou ele vai vir em forma de atos falhos, mas ele vai aparecer de alguma forma, tá? Então, é nessa questão que ele começa a trabalhar, né? Tentar trazer a infância, então ele começava a perguntar, ou pela associação livre, deixar falar, né? O paciente falar, e tentar interpretar o que o paciente falava, né? Pegar esses símbolos, esses atos falhos que saíam na hora do falar e interpretar isso daí e trazer para o paciente elaborar. Então, eu até costumo dizer, a psicanálise não cura, ela apenas ameniza, né? E outra coisa, não é o analista que vai curar ou vai amenizar os traumas, as dores, os sofrimentos, o ódio do paciente, mas é o paciente que vai aprender a elaborar e se autoanalisar para tentar curar isso, tá? Então, o que faz a psicanálise? O foco da psicanálise é tentar o quê? Fortalecer cada vez mais o ego, que é consciente, porque o ego ele tem a noção de princípio de realidade e princípio de prazer, né? Então, ele não é só que nem o id é princípio de prazer, ele só quer viver do prazer, ele só quer viver da vontade, do desejo e não quer saber de nada, é só a vontade dele. Aí entra por que a gente tem conflitos, tanto os neuróticos, muito mais os neuróticos do que os psicóticos? Exatamente porque o princípio de prazer muitas vezes não coincide com o princípio de realidade, né? Então você tem um desejo muito grande, mas a realidade não deixa que aquele desejo sobressaia, tá? Quem também vai fazer muito esse controle é o superego, porque o superego ele é totalmente punidor, ele é totalmente moralista. Quem cria o superego na gente? Pais, sociedade, escola, professores, né? Porque isso é certo, isso é errado, isso pode, isso não pode. Então, por esse motivo, você fica naquele conflito. Eu desejo, eu quero, mas eu não posso, né? Então, o superego ele fala, não, você não pode, né? Então, ele vai te punir. E aí você fica nesse conflito interno, o princípio da realidade, o princípio do prazer, eu quero, mas eu não posso, né? Que nem Mário Sérgio Cortella falava, né? Eu quero, mas eu não posso, eu posso, mas eu não devo, então... E aí fica aquele conflito, aquela briga constante dentro de nós, né? E é mais ou menos isso que acontecia com as histéricas. Né? A histeria vem de útero, né? E elas repreendiam a vontade sexual delas e de alguma forma isso saía. Né? Se isso não saía, isso saía de forma de delírios, em forma de surtos, em forma de doenças psicossomáticas, ou seja, doenças que são psicológicas, mas que elas somatizam no corpo. Então, uma dor de cabeça muito forte, uma paralisia muito forte, tá? Então, é mais ou menos assim. Bom, nós temos esses tipos de psicopatologias, tá? Tanto a neurose, a psicose e a neurose-psicose.
exatamente por quê? Exatamente porque todos nós temos esse conflito interno, né? De certa forma, todos nós temos um momento que a gente quer muito uma coisa, mas não pode aquilo, né? Ou é o pai que repreende, ou é a escola, ou é a igreja, tá? A religião em si. Então, a neurose, ela tem 3 tipos de neurose. A neurose histérica, né? Da histeria, que é o que eu falei do caso das mulheres, né? De antigamente, que elas eram repreendidas na época de Freud, e que de alguma forma isso saía, né? Tem a fobia. A fobia ela pode ser muito causadora também na questão na depressão também, você pode causar muita fobia, na ansiedade você causa muita fobia, né? E o obsessivo compulsivo, que é o toque, né? A estrutura do obsessivo compulsivo não é só necessariamente aquela pessoa que fica vidrada em limpar a casa e organizar tudo, né? Mas o obsessivo compulsivo, a estrutura da mente dele, tanto no expressar e depois na ação, é extremamente obsessivo. Ou seja, na mente dele ele trabalha tudo que ele vai fazer. Hoje eu vou acordar cedo, depois eu vou fazer meu café, depois eu vou no almoço, aí depois eu tenho que fazer isso, eu tenho que voltar. Se você colocar uma tarefa a mais para o obsessivo, vocês podem observar isso nas pessoas. Quando a pessoa é muito obsessiva por alguma coisa, ela, né, quer tudo pontuadinho. Se você coloca uma tarefa a mais, parece que ela não consegue fazer, ela trava, né? Ela trava exatamente por isso, né? Porque ela não, no psicológico dela não permite essa questão, né? Porque já está ali totalmente regrado, organizado, e o obsessivo, ele se acha organizado. Ele não consegue se ver, por exemplo, a pessoa com toque obsessiva compulsiva, ela não consegue perceber que ela é obsessiva compulsiva. Ela não consegue perceber, ela acha que ela é organizada, ela tem tudo organizado, então eu pilho todos os meus CDs, todos os meus livros, todas as minhas coisas, e muitas vezes acho que é muito organizado, e às vezes não é. Às vezes nem percebe que isso às vezes atrapalha outras pessoas no seu convívio. É interessantíssimo isso. Bom, a psicose. A psicose a gente tem na paranoia, na esquizofrenia, o autismo também é um grau de esquizofrenia. E o maníaco depressivo, que a gente conhece hoje como bipolar, né? Posso pedir para você pegar mais água para mim? Obrigada. Bom, na psicose da paranoia é interessante entender uma coisa. O paranoico, ele delira, mas ele não alucina, tá? Então, por exemplo, a pessoa que ela é paranoica, ela tem um discernimento, uma forma de falar extremamente coerente, tá? Ele acredita no que ele está falando, por mais que não seja aquela verdade, aquilo correto, ele acredita plenamente que o que ele está falando tem coerência, é verdade, ele consegue convencer os outros. Isso é muito interessante na paranoia, né? A gente pode pegar casos que não são diagnosticados, entendam isso, não são diagnosticados. Eu jamais iria diagnosticar, né? Até porque não compete a idade, o ano. Mas um caso de paranoia que a gente poderia falar é do Hitler, né? Que o discurso dele é totalmente coerente. Obrigada. É totalmente coerente, né? Ele acredita plenamente no que ele fala e ele consegue convencer as pessoas da forma como ele fala, tá? Então, ele pode ser, não estou falando que é, mas pode ser, como um exemplo, um psicótico paranoico, tá? A esquizofrenia já é diferente. O esquizofrênico, ele é o que delira, mas é o que alucina, né? Então o paranoico ele só delira, né? Então ele delira, ele tem delírios. O esquizofrênico, ele delira e ele alucina. O que é o alucinar do esquizofrênico? De repente ele está andando e aí ele fala, não, esse teto vai cair, e aí ele encana com aquilo e aquilo não vai acontecer, não está acontecendo. Quando você é analista, você tem que entrar na dele. Você tem que falar, esse teto vai cair, puxa ele e vai embora. Porque se você ficar falando que não, você vai entrar num conflito com ele porque ele acredita plenamente que aquilo vai cair. Então ele está alucinando naquilo. Ele simplesmente chega e fala, não, eu estou com alguma coisa dentro do meu corpo, eu sinto, tem uma cobra andando dentro do meu corpo. Isso é alucinação. Delírio é ouvir vozes, escutar algumas coisas e tal. Então essa é a diferença do paranoico com o esquizofrênico, tá? A esquizofrenia
esquizofrenia, outra coisa que é muito interessante e que não são todas as pessoas que sabem disso. A esquizofrenia, ela é uma estrutura de pensamento que muitas vezes ela está latente dentro do ser. Então, às vezes, ela não sai já na infância, já aparece, já demonstra, né, plenamente que o ser ele é esquizofrênico, tá? Então, o que acontece muitas vezes? Às vezes fica latente e depois, com o tempo, isso aparece lá para a adolescência, né? O que tem, assim, de muito perigoso, muitas vezes, por exemplo, se uma pessoa dessa tomar um chá de cogumelo, uma ayahuasca. Por quê? Por causa que o esquizofrênico, como ele já tem isso latente dentro do psicológico dele, quando ele toma isso, desencadeia, né? E aí é uma volta sem fim, né? Então você não consegue nem muitas vezes tratar, trabalhar e tal. Se você ainda conseguir perceber alguma coisa e ir trabalhando, dá para trabalhar com esquizofrênico, dá para trabalhar com paranoico, dá para trabalhar com todos os tipos de psicopatologias, tá? Mas é como eu falei, não tem cura. Dá para trabalhar com a palavra, dá para trabalhar com associação livre, dá para trabalhar com remédio, com medicação, né, junto com o psiquiatra, tá? Não é o psicanalista que vai medicar, é o psiquiatra, então vai fazer um trabalho em conjunto. Dá para amenizar, mas não dá para curar, né? Então aí nesse caso acaba piorando as circunstâncias. O maníaco depressivo é o conhecido como bipolar, né? O maníaco depressivo é aquele que vai um pouco, o humor, uma euforia, aí daqui a pouco ele abaixa, ele fica mal, fica depressivo. Aí as pessoas falam, então eu sou bipolar, né? O que a gente mais escuta hoje em dia, né? Então eu sou bipolar, porque de manhã eu tô feliz, à tarde eu tô triste, não é bem assim. Bipolar é um negócio muito, muito complicado. É uma questão assim de estar em euforia, assim, não é de manhã eu tô em euforia, à noite eu tô depressiva, não é assim. 2, 3, 5, 6, uma semana bem, daqui a pouco mal mesmo, tá? Você começa a perceber quando a pessoa está com indício de depressão, primeira coisa é quando ela para de tomar banho. Então é um mal mesmo. Quando ela para de tomar banho, quando ela se isola, quando ela começa com insônias. Então isso já é um indício de depressão, né? Pode ser no bipolar, pode ser realmente na depressão por si só, tá? Mas você começa a perceber nesses indícios. E a neurose, psicose, o borderline, né? Até a minha professora, ela fala que o que ela mais atende é borderline. Estranho, né? A gente achava que tinha mais neurótico no mundo, né? Eu achei esquisito quando ela falou isso, né? Mas ela falou que o que mais vai no consultório dela é o borderline. E o que é o borderline? É exatamente o sentido da palavra. Ele está na borda entre o neurótico e o psicótico. Ou seja, mas ele tem muito mais de psicose do que de neurose. Neurose é bem pouco. E aí o que você tem que trabalhar no borderline? Tentar sempre trazer ele para essa parte da neurose, né? Porque a neurose, tudo bem, os normais são neuróticos. É complicado? É complicado. Ele é fantasioso? Ele é fantasioso, mas ainda dá para você trabalhar. Agora o psicótico é um grau mais complicado, porque o psicótico ele não fantasia. O neurótico ele fantasia, o psicótico não, né? Então, é esse que é o complicado. Então, ele acredita plenamente nas coisas. Por exemplo, você pega um neurótico, eu acho que a minha namorada tá me traindo. Eu acho. Ele acha, ele duvida, ele vai tentar ver, tal, vai vasculhar, tá duvidando. Quem tem a psicose, não é bem assim. Eles não acham, eles não fantasiam, eles têm certeza que tá traindo. Então eles não vão nem buscar saber, eles têm certeza. Dentro de si é uma verdade absoluta, né? Não tem essa dúvida que tem o neurótico. Então, no borderline a gente vai tentar sempre trabalhar essa questão de tentar permanecer na neurose, né? Tentar trazer essa questão mais da fantasia, de tentar trabalhar essa questão, de não ficar tão obsessivo por aquilo, não ficar tão narcísico, porque o borderline ele é extremamente narcísico. Ele é extremamente vazio, né? O narcísico, ele não é aquela pessoa que
se ama, que é lindo, eu sou o melhor, Não, não é bem assim. O narcísico, ele é extremamente vazio de si só, né? Ele é extremamente triste, ele é extremamente isolado, ele se isola exatamente por isso, tá? Então, depois eu vou falar um pouquinho mais do narciso. Grego, crises, né? Crise, né? Então, a origem da palavra crise vem do grego. E como eu tinha pontuado, né, para a palestra, para a gente falar um pouquinho sobre essa questão de crises, né, que existem em relação como que a psicanálise lida com isso, tá? Então, crise é o quê? É decisão, é julgamento, é discernimento, é você, né, julgar, pensar, tal. O que acontece? Quando que se dá uma crise? É interessante isso, porque a crise, ela acontece exatamente no momento em que alguém questionou alguma coisa diferente do tradicional, né? Então você está numa família extremamente tradicional, religiosa, e de repente você começa a perceber que todo mundo vai passando de geração por geração aquilo. E aí de repente você fala, peraí, por que eu tenho que ser igual a todo mundo que foi lá atrás? Não, eu quero ser diferente. Aí já pontuou um questionamento, aí já começa algumas crises. Né? As pessoas querem mudar, elas querem ver o novo, elas querem fazer o novo, então elas querem transformar isso, né? Então eu coloquei o tempo, a época, elas acabam o quê? Gerando crises, né? Com cada tempo tem o seu tempo, cada tempo histórico, o seu tempo histórico, cada época com sua crise, seja ela cultural, política, econômica, religiosa, né? Só que a gente tem que lembrar que tudo está no constante devir, então a gente não pode olhar a crise só com um ponto negativo. Ah, então, nossa, estamos numa crise de valores, né? Os valores tradicionais caíram totalmente, né? O mundo de hoje não é o mundo de ontem, realmente. Mas a gente tem que se adaptar ao que a gente está. Graças né? a Deus, né? Graças a Deus. Imagina se a gente ficar toda hora querendo voltar a ser uma coisa que já não faz mais parte, né? Então, nesse ponto, eu queria falar até da crise como um lado positivo, né? Então, a crise acontece, o questionamento acontece, alguém quer fazer diferente na história, isso é bom, né? Lógico que a gente tem que tomar as medidas, ser sensato, né, racional, reflexivo, né, isso a gente não pode perder, mas isso de certa forma é bom. Então até coloquei a frase, né, um constante devir de Heráclito, né, ou seja, tudo está numa constante transformação, tudo está numa constante mudança. Não acredito tanto assim na questão de Parmênides, né, que as coisas permanecem sendo o que são. Elas simplesmente mudam, assim como a gente também muda a nossa personalidade, né, a nossa forma de ver o mundo. Quando você é pequeno, você enxerga de uma forma, quando você é grande, de outra, né, e assim por diante, tá? A histeria, né, então, acho que eu já falei até bastante dessa questão. A histeria, ela foi percebida que, na histeria, na verdade, ela ganha o nome por um grego, né, útero, né, que vem do útero, mas na verdade existem homens histéricos, né, então hoje mesmo parece que é muito mais homens histéricos do que mulheres histéricas, tem um dado mais ou menos assim, tá? Então, o que acontecia com essas mulheres? Elas eram simplesmente jogadas, né, no manicômio, como loucas, e elas eram muito maltratadas, né, tratadas extremamente assim, pior do que os animais, né, que já não acho que os animais têm que ser maltratados, o ser humano também não, e assim por diante. Então elas eram jogadas ao chão, davam sopa gelada, maltratavam mesmo, deixavam abandonadas, sabe? Era um estado assim extremamente precário, assim, em relação a isso, mas aí o Charcot ele começa a trabalhar com isso, porque eles não detectavam na medicina laboratorial por uma questão de o que é a histeria, né? O que essas mulheres estavam sentindo, não conseguia detectar, né, por exames clínicos. Então aí que Charcot começa a perceber, não, peraí, não tem só o lado, né, da medicina ali, de você diagnosticar, de você colocar no laboratório, perceber que isso é isso, aquilo, não, mas tem um lado psicológico que leva as pessoas muitas vezes a somatizar doenças no corpo, né? E daí que ele começa a ter essa sacada, Freud acha isso magnífico,
e começa a adotar isso como uma forma de trabalhar. Aí, como eu falei, ele começou com a hipnose, depois ele cortou a hipnose percebendo que tinha resultados imediatos, mas que não eram permanentes, tá? Então ele começa a trabalhar com as histéricas, então ele começa a perceber que as histéricas repreendiam muitas vezes libido, né, que é energia sexual, que muitas vezes tinha alguma coisa mal resolvida na infância, porque muitos dos nossos problemas psicológicos é devido à nossa infância, né? A gente acredite ou não, a gente acha um absurdo ou não, mas muitas coisas foram mal resolvidas naquele processo de complexo de Édipo, da formação da personalidade, da sequência emocional, tudo isso vem sendo carregado. Então, uma simbiotização, ou não teve simbiose, né? Não teve contato de pai com mãe, né? Como que vai crescer o psicológico, né? Como que vai ser o envolvimento dessa criança na vida adulta? Quando a gente lida com um paciente, um adulto, às vezes o paciente ali naquele seu divã, ali na cadeira, ele não é a idade que ele tem, ele traz uma idade de 3, 2, 4 anos, né? Ou seja, o problema que ele está tratando ali não está ali atrás, que tem que ser resolvido, né? Então, e tem coisas que não dá para você mudar. Quando são traumas fantasiosos, dá para mudar, dá para moldar. Mas quando os traumas são reais, não dá, né? Às vezes a gente guarda um trauma de abandono, só que o abandono ele pode ser fantasioso ou pode ser real. Por quê? A criança, quando ela tem 2 anos, ela não tem consciência, ela tem inconsciência. Então, ela lida naquele meio, né, extremamente necessitando da mãe. Ela necessita da mãe, ela precisa da mãe para sobreviver, né? E aí, de repente, você deixa uma criança, eu usava isso até na sala de aula, né? Acho que o Matheus vê. Você deixa uma criança de 2 anos e sai, ela vai saber que você vai sair para você ir no banheiro, para você ir trabalhar, para você ir para algum lugar? Não sabe. Então, naquele momento, um simples ato que a mãe não tinha nenhuma maldade, né? De deixar a criança sair. Muitas vezes aquela criança guardou aquilo lá como um abandono. Ela acha que a mãe abandonou, a mãe deixou ela ali, né? Então ela sente essa rejeição, esse distanciamento, e aí aquilo lá pode causar traumas fantasiosos, porque isso é uma fantasia. Ela apenas fantasiou que a mãe foi embora. A mãe não foi embora, a mãe foi ali do lado e voltou, mas ela não sabe o que é ali do lado e voltar. A criança não sabe o que é ali do lado e voltar. Não sabe o que é banheiro, não sabe o que é trabalho, não sabe o que é estudo, né? Então, até isso dá para você conseguir trabalhar de uma forma que você tire isso, né? Essa ideia. Agora, quando realmente é abandonado, aí é um caso mais complicado para você trabalhar, porque realmente existiu um trauma real, não é uma fantasia, né? Aí, então, por isso que muitas vezes o quê? O trauma com as histéricas dava para ser trabalhado, porque era uma fantasia, por exemplo, do complexo de Édipo, uma fantasia com o pai, tá? Por quê? O que é o complexo de Édipo para Freud? Né? É essa simbiotização que você tem da menina com o pai, né? E do menino com a mãe, certo? Então, no primeiro estágio você é com a mãe, porque o primeiro estágio é o quê? Quando você nasce, você tem contato com a mãe. Você vai mamar nos seios da mãe, né? A mãe que vai te trocar na maioria das vezes, a mãe que vai, né, te ajudar a ter as necessidades, assim por diante. Então, o primeiro contato é com a mãe. A criança sabe o que é amor, ela ama a mãe com 2 anos? Não, ela necessita da mãe. É outra coisa também. Ela necessita da mãe, ela necessita do pai, mas ela não tem amor ainda. Ainda não formou essa questão do amor. Aí com 5 anos que ela começa a ganhar consciência, que aí ela forma amor e ódio, ambivalência, né? Então ela sente amor, mas aí você não fez aquilo que ela queria, ela sente ódio. A criança é assim. Você faz alguma coisa que ela quer, ela te ama. Você não fez aquilo que ela quer, ela te detesta, ela te odeia, né? Então começa essa formação a partir dos 5 anos. E tudo isso vem trabalhando o quê? Com a formação da personalidade. No complexo de Édipo, né, Freud ele faz uma associação com o mito de Édipo, né, de Sófocles. E ele faz exatamente essa questão de entender que o primeiro momento
ele tem aquele olhar de todos somos bissexuais, porque a gente tem tanto essa relação de com pai e com mãe, tá? Quando eu falo de prazer e quando eu falo dessa relação de pai e mãe na infância, não tem nada a ver com relação sexual, tá, gente? Porque às vezes, às vezes tem uma complicação para explicar isso, que às vezes o pessoal, então eu gostava da minha mãe, eu tinha desejo pela minha mãe. Esse desejo é um outro sentido, tá, na psicanálise, não é esse desejo de querer, né, e tal. E aí o complexo de Édipo é exatamente por isso, porque tem esse desejo, né? No primeiro momento você tá com a mãe, aí no outro momento você vai olhar para o pai, a menina vai olhar para o pai, por quê? Porque o pai tem o falo, né? O falo é o poder, né? E o menino, ele vai olhar para a mãe como admiração. A mãe é a mulher que eu quero para mim, né? A mãe é minha mulher, eu quero ela. Então ele vai seduzir a mãe, isso tudo psicológico, tá, gente? Ela vai seduzir, o menino vai seduzir a mãe e a menina vai seduzir o pai. Então, o que o Freud dizia? Que nesse momento que tem essa simbiotização, esse tentar seduzir, a menina tem inveja do menino, porque o menino tem fala, ela não tem, né? E aí ela, né, vai buscar no pai o que ela não tem, né? Então, todo esse momento é um momento de simbiotização. Aí o que Freud dizia? Que tem que ser castrado, tem que ser cortado, né? E como que você castra? A castração é tudo que é interdição, né? Não, isso não pode, você interdita. Então, ele reprime, né? Então, é exatamente assim que é o complexo de Édipo. Então, você castra. O que ele queria dizer isso? Que muitas vezes essa falta de castração gera problemas futuros, tá? Então você não teve aquela castração adequada, onde a menina estava seduzindo o pai psicologicamente e a mãe chegou e falou, o pai é meu, ela castrou, ela cortou. A menina reprime os desejos dela e quando ela cresce ela vai buscar, né, o parceiro, que muitas vezes é igual ao pai. Isso que é engraçado também, né? Às vezes quando você cresce você busca nas pessoas pai e mãe, né? Não estou falando só em relação sexual, estou falando em relação de amizade, de contato profissional, de tudo. Você sempre vai buscar pai e mãe, né? Então, por isso que a gente fala que no setting a gente trabalha muito com crianças de 3, 4, 5 anos. A gente não trabalha com aquele adulto, a gente trabalha com aquela criança que está com uma má formação ali, que foi mal resolvido, que não foi... que deixou algum trauma, seja fantasioso ou real, que você tem que dissipar isso, de alguma forma. E as histéricas eram mais ou menos assim, alguma coisa ficou mal resolvida ali no complexo de Édipo, não houve uma castração adequada, e aí aquilo volta, né, de alguma forma, que somatizou no corpo, tá? Então, isso acontece em várias questões, né? Mas a gente tem que ter uma visão só voltada para essa questão sexual? Não, nem todos os psicanalistas trabalharam essa visão, mas eles foram evoluindo de Freud. Freud teve essa sacada na época, né? Foi ele que cria isso, ele que destrincha isso, ele que publica tudo isso, e aí depois os outros psicanalistas eles foram pegando e foram aprimorando, evoluindo, conseguindo ver outras coisas, né? Se você pegar a Melanie Klein, ela já tem uma outra visão de formação de Édipo. Freud dizia que a formação do Édipo é 4 ou 5 anos, que você tem que fazer esse momento da interdição, da castração. Ela já dizia que não, que o complexo de Édipo já começa no primeiro ano de vida, né? Dessa separação que a criança tem com a mãe, né? E aí assim por diante ela começa a simbiotizar com o pai, então ela já começa a ter uma outra visão, então já vai mudando. Por isso que até eu costumo dizer, a psicanálise é um estudo em andamento, ela não para, né? E então tudo isso, quando é mal resolvido, pode refletir, né? Então aí Freud até dizia, um complexo mal resolvido, isso eu não concordo muito plenamente com ele, mas um complexo mal resolvido, uma castração mal resolvida pode criar a bissexualidade, né? Se a gente for olhar isso, ninguém vai ser o melhor pai, a melhor mãe do mundo. A gente nunca vai saber como é um momento de castrar, é um momento de, né, nem todos os pais, né? A gente não vem com esse livrinho, o que eu tenho que fazer? Agora é isso, então agora é a formação da personalidade nisso, agora ela tem isso, agora
Não tem, né? Então a gente tem que... Mesmo porque cada ser é único, né? Cada Ninguém vem ser com é manual, único, né? exatamente. Ninguém vem com manual de fábrica. Como é que você vai aplicar para um que é para outro? Porque se fosse assim a gente ia tratar, né? Todo mundo igual. Seria receitinha né? E não igual, é. né? Exatamente. Bom, melancolia, né, e depressão. Quando Freud começou nos seus artigos, começou a publicar, né, ele começou a publicar pela melancolia, ele começou a falar da melancolia, desse afeto, né, que é uma vontade de um objeto, que esse objeto muitas vezes pode ser a mãe, né, que ficou mal resolvido, como eu volto a falando essa questão do mal resolvido ali na infância, que muitas vezes é projetado na vida adulta, tá? Hoje a gente chama de depressão, tá? Só que tem uma questão, que eu ainda acho que há uma diferença entre melancolia e depressão, que eu ainda não consigo ver que a depressão hoje ganha o nome da melancolia. A melancolia, ela se dá pelo seguinte fato. Existe a tristeza. A tristeza é uma coisa natural, uma coisa que faz parte da nossa psique humana. Você fica triste, né? Ou tem uma hora que você tá legal, você tá alegre, você tá bem, tem uma hora que você fica triste. Isso é normal, né? Uma ocorrência natural. Tem um momento de luto, um momento que você perde alguém querido, aí você tem que elaborar aquilo, compreender, né, que nem tudo é pra sempre e tal, então você vai elaborar, você vai trabalhar com isso, você vai entender o luto. A melancolia é exatamente isso, ela não compreendeu isso. Né? Quando entra no estágio de melancolia, ela não conseguiu compreender o abandono, ela não conseguiu compreender que ela perdeu aquele objeto, que a gente não sabe muitas vezes o que é, e às vezes não é nem aquele, o que eu falei, o trauma real, né? Então ela perdeu o objeto, ela não introduziu esse objeto e ela se distanciou disso e não está sabendo como voltar para esse objeto e conquistá-lo novamente. Né? Ou elaborar, por exemplo, uma morte, entra em melancolia porque ele não conseguiu compreender essa questão da morte, né? Então ele não conseguiu elaborar para entender que é uma perda e que isso vai passar, que todo mundo vai morrer e tal. Então ele entrou em melancolia porque ele não consegue se distanciar dessa perda, tá? E a depressão seria mais ou menos isso, só que seria o que? A depressão seria um grau de melancolia dentro da depressão. A melancolia eu vejo como uma questão muito mais profunda de ser tratada. A depressão, por exemplo, se você pegar o começo do estágio de depressão, como eu falei, quando você começa a perceber os primeiros indícios, a pessoa tá falando que tá triste, que tá mal, que quer se isolar, aí começa a sentir insônia, aí começa a parar de tomar banho, procure ajudar aquela pessoa. Entendeu? Pode ser um começo de depressão. Só que se for o começo, ainda dá pra você tentar resgatar aquilo. E não precisa ser só o medicamento, a palavra também ajuda muito isso. Freud percebeu isso, que as pessoas precisavam ser ouvidas, as pessoas querem ser ouvidas, elas querem de alguma forma serem escutadas, elas precisam falar, elas precisam desabafar, né? Jogar todo o ódio, né, que sente dentro de si, né? E uma das primeiras coisas que a gente tem que trabalhar é o ódio, né? Porque o ódio, ele é uma emoção. Né? É muito interessante, por exemplo, se você pegar a sequência emocional do neurótico. O neurótico, ele tem uma sequência emocional. Ele deseja muito alguma coisa, aí ele não conseguiu aquele desejo, ele se frustra, né? Ele fica frustrado. Quando ele se frustra, ele vai criar ódio, porque ódio é impulsivo, né? Alguém fez alguma coisa que você não gostou, já dá um ódio, já dá uma raiva, já dá, né? Aí, o que acontece? Aquele ódio, né, você vai destruir, você vai querer destruir aquilo que te causou o ódio, certo? Só que nesse destruir, quando nós somos neuróticos, a gente sente culpa, que aí a gente começa a pensar, né? Vou dar um exemplo. Um cara esperava que a mulher dele fizesse a janta para ele essa noite, só que ele não declarou, é só no pensamento. Ele não declarou, ele queria chegar em casa e a janta estar pronta. Ele não falou, ele pensou. Chegou em casa, a janta não estava pronta, ele ficou frustrado. Mas a mulher não sabe por que ele está frustrado, né? E aí, nisso já começa a vir um monte de coisas, né? De conflitos de relacionamento, porque não sei o quê, porque ela não faz nada, porque isso, porque aquilo, tá. O que essa pessoa vai fazer além de ter criado esse ódio? Ela vai querer destruir. Então ele já vai começar a jogar na cara dela, ela vai jogar na cara dele, algumas coisas, aí daquele jantar que ela nem sabia que ele queria que tivesse pronto,
vai causar um tremendo de um conflito, os dois vão entrar numa briga horrível, né? Aí ele manda ela embora. Pronto, destruiu, né, o que ele desejava que tivesse ali, não conseguiu, criou ódio, destruiu, mandou embora. Quando ele manda embora, normalmente os neuróticos, eles sentem culpa, aí eles vão falar, poxa, nossa, mas eu não precisava ter agido assim, né? Era só uma janta, não sei o quê, mas a gente nem falava para ela. Então ele começa o quê? Ele começa o quê? Tentar reverter. Então ele começa na autopunição. Poxa, eu fui muito escroto, eu não poderia ter feito isso, eu deveria ter pensado mais, eu deveria ter falado pra ela. E Tá, então ele se autopune, né? Quando ele se autopune, depois ele vai querer tentar reparar isso. Porque ele fez, ele destruiu e tal, ele se autopuniu, ele tá sentindo culpa, aí ele vai querer reparar o que ele fez. Aí ele vai ligar, poxa, amor, desculpa, não sei o que, será que a gente não podia se encontrar? Isso é uma sequência emocional de um neurótico, né? A gente sente culpa, né? No caso, quando é neurótico, sente culpa, tenta reparar essa culpa, né? Diferente, por exemplo, da psicose. O psicótico não, ele não sente culpa, ele se frustra. A única sequência emocional que ele passa é a frustração. Ele deseja aquilo e se frustrou, mas ele não vai tentar reparar, ele não vai se culpar do que está acontecendo, porque é como eu falei, ele acredita que o que ele pensa, o que ele fala, o que ele delira é verdade, não é fantasia. Ele não está fantasiando. O neurótico ele fica pensando, ele fica fantasiando, ele fica a neurose mesmo, né? Mas o psicótico não, tá? E o psicopata é mais diferente ainda do psicótico, né? Porque o psicopata ele tem a consciência plenamente do que ele faz. Ele vai lá, mata uma pessoa, ele tem consciência que ele está matando aquela pessoa, mas ele não tem sentimento por aquilo, né? Então ele vai lá, matou um ser, pra ele tudo bem, ele matou. Ele não consegue sentir dó, sentir culpa, sentir raiva. Ah, mas o neurótico nunca vai matar? O neurótico também pode matar. Ele pode se suicidar e ele pode matar. Por quê? Porque o neurótico, num surto psicótico que pode acontecer, ele acaba fazendo uma loucura. Só que ele se arrepende. Entendeu? Então ele surtou naquele momento, ele cometeu aquele ato de repente matar alguém, matar alguma coisa, mas depois ele fica naquela culpa. O Crime e Castigo mostra muito isso, né? Do Dostoiévski. Né, da culpa, ele vai lá, mata, depois ele fica com aquelas fantasias, com aquela neurose, com aquela loucura, ele começa a ver a mulher entrando, começa a ver todo mundo, aí ele é chamado para ir na polícia, ele já está fantasiando que ele tem que ir lá por causa que descobriram o crime dele, o que aconteceu, o que ele fez. Então, é essa sequência emocional que o neurótico passa, então é diferente do psicótico. E aí, a depressão, muitas vezes, ela pode estar tanto na neurose quanto na psicose. O que eu queria mais falar hoje era sobre ansiedade, né? Porque eu acho que a ansiedade é o mal do século. Concordo. Então, é aquela questão, tinha histeria, tinha depressão na época de Freud, né? A melancolia, veio a depressão, e aí a ansiedade ela ganhou um campo assim muito grande, né? Então, o que é a ansiedade? Os primeiros sintomas, eu quis colocar essa foto porque realmente é isso. O primeiro sintoma é taquicardia, né? Parece que você está morrendo, parece que tem alguma coisa ali te angustiando, alguma coisa assim. Porque a ansiedade, na verdade, o significado da ansiedade é angústia. A depressão, ela tem angústia, sim, você também fica angustiado. O borderline, ele sente um vazio existencial. O narcísico é um vazio existencial. Mas a ansiedade também é isso. Por quê? Nós até costumamos falar, né, que o ansioso é aquele que quer o amanhã no hoje, né? Então, é exatamente isso. O que eu acho que a ansiedade, ela proporciona? Exatamente, a ansiedade ela é causada porque a gente tem que todo momento estar fazendo escolhas, né? Isso é uma visão existencialista Winnicott, né? Essa questão de todo momento você tem que fazer escolhas, isso angustia muito o ser, né? Porque escolher já é uma escolha, né? E escolher gera abandono, porque se eu escolho A, eu tenho que abandonar B. Se eu escolho B, eu tenho que abandonar o A.
Então a gente fica naquela ansiedade, né? Naquela angústia existencial, naquele vazio, por onde eu vou, para onde eu vou, o que que eu faço e tal. E eu acredito que com o tempo as coisas estão piorando, principalmente, até teve um artigo que eu publiquei no jornal esses dias, a questão da informação, né? A informação ganhou, né, na Revolução Industrial, ela ganhou um ênfase tão grande, e essa gama de informação, ela acaba causando ansiedade. Por quê? Porque você tem que estar todo momento informado sobre tudo. Só que não dá tempo, porque é muito rápido, é uma loucura. Parece que você corre contra o tempo, parece que 24 horas é pouco para o nosso dia, né? Então essa loucura de você querer correr contra o tempo, de você estar ali, isso gera muita ansiedade, isso gera muita angústia, isso gera muito vazio, isso gera você ter dúvidas, o que eu faço, o que eu não faço, eu vou, não vou. E aí o que acontece? As pessoas não estão mais parando para refletir, né? Então elas não param mais para refletir, elas não param mais para pensar em si mesmas. Ou param demais, né? O excesso de planejamento também gera ansiedade. Né? É obsessivo. Planeja demais, né? Organiza demais, e isso também gera ansiedade, porque quer que as coisas saiam como elas saem. Se elas não saem, aí pronto, acabou. Acabou com o dia da pessoa, entendeu? Então, até eu coloquei essa frase, até depois eu volto a falar do Narciso, tá? A escolha, ela gera ansiedade, né? A morte gera desconforto. São duas coisas que a gente teme muito, né? E aí isso que dá o princípio de Narcísico também, né? Você tem que escolher, você não pode ficar sem escolher, porque não escolher já é uma escolha. E a morte é uma coisa incompreensível, que a gente fica a todo momento temendo aquilo, né? Por não conhecer, né? E aí Heidegger falava isso, e Nazi também, e alguns psicanalistas, como o psicanalista existencialista, como o Winnicott, puxam muito essa questão heideggeriana, sartreana, da questão do escolher é deixar algo por outro, isto é crescer, né? Então, ou seja, a gente tem que ter essa noção de escolha. Escolha é liberdade, né? Quando você começa a enxergar que a escolha, ela é liberdade, a escolha, ela é um fator positivo, não olhar para ela como um fator negativo, você começa a entender as questões e começa a crescer, começa a evoluir como pessoa, e começa a entender que você é um ser que existe, né, e que tem que ter alguma essência disso tudo, né? Então você procura buscar a essência, mas primeiro você tem que buscar que você entender que você existe, né? E aí quando você entende que você existe, você entende que você tem um projeto final, que é a morte, né? Mas também tem a morte em vida, né? Que é todo momento que você destruir todos os seus desejos, né? Se a gente falar por um olhar budista, né? Você destruir todos os seus desejos, né? E em busca do quê? De uma iluminação, ou seja, você morre e renasce novamente, né? Quando a gente começa a compreender isso, é o que Heidegger fala, morte e vida. Você começa a entender que você abandona sim muitas coisas perante as escolhas, você destrói muitas coisas, no sentido de que te fazem mal, mas você adquire renascimento, você adquire vida a partir daquelas escolhas. No cristianismo também tem algo parecido, né? Quando Jesus fala, aquele que nasce da carne é carne, e aquele que nasce da água e do espírito é espírito, né? Que é a mesma coisa, em uma outra linguagem, mais ocidental, né? Acho que o processo de resignação também, né? A resignação nas religiões geralmente faz parte dos valores. Eu acho que isso é assim, morrer em vida, né? Resignar-se dos, como fala, os desejos mesmo. Só que a gente não pode reprimir, né? A gente reprime e cria um monte de trauma, né? Tem que transcender. Não? E é exatamente por isso que dá o conflito, né? Porque a gente recebe uma questão, né, de repente de uma visão religiosa, de que os valores são aqueles, e aí se você vai contra aqueles valores, você está condenado ao pecado, ou isso e aquilo, e aí isso cria o quê? O conflito interno, né? Exatamente porque aí você tem que reprimir a sua vontade, o seu desejo, para viver aquilo. Então você deposita libido em outras questões. Bom, o narcisismo, né?
É muito interessante que às vezes as pessoas têm uma ideia enganosa, né, do narcisismo, achando que o narcisismo é uma pessoa cheia de si. Pelo contrário, é totalmente vazio de si, tá? É cheio de si, tem amor próprio, né? E blá blá blá, isso e aquilo e tal, e não é bem assim, né? O princípio do narcisismo, até que está muito no borderline, é totalmente um vazio. Ele se desconhece dele mesmo. Por quê? Porque o momento do nascimento, de novo, como volta Freud de novo, né, na infância, né, o momento que ele nasceu e aí ele foi crescendo, ele não teve o princípio do narcisismo é um adesivo. Ele não sabe se separar, ele e a mãe. Ele e a mãe são uma coisa só. Aí o que gera isso? Ele não sabe quem ele é, né? Por isso que é esse vazio. Porque como ele tem esse adesivo com a mãe, ele não sabe se quem é ele e quem é a mãe, eles são uma coisa única, então isso acaba gerando um conflito, porque ele não sabe quem é ele. Então ele vive em busca de tentar compreender o que ele é, né? Até essa imagem, até a gente costuma falar lá no curso, né? Que essa imagem não é bem que ele olhou para si mesmo e se apaixonou, mas quando ele olha, ele faz uma reflexão para tentar compreender aquilo que ele é. Ele está tentando entender o que ele é, né? E aí, lógico, a beleza dele, né, como conta o mito, ele ficou tão apaixonado pela beleza dele que ele acabou, né, morrendo por essa questão. Mas o primeiro princípio do olhar, do refletir, do olhar na água, do olhar no espelho, é quem sou eu, né? Tentar essa compreensão. E o maior palco do Narciso hoje é o quê? Vocês sabem? Facebook, exatamente. É o palco do Narciso. Selfie. Exatamente. Né? Porque é no Facebook que ele vai ganhar todas as curtidas, todos os compartilhamentos, é lá que ele vai chamar atenção, né? É lá que ele vai estar popstar. Mas ele saiu de lá, ele está naquele isolamento, naquele vazio, naquela tristeza, né? Então ele vai sempre buscar no externo aquilo que ele não tem internamente, né? Ele vai buscar sempre ser aprovado, ele vai ser uma melhor pessoa no empreendimento, no trabalho, porque ele quer ser aprovado, ele quer ser reconhecido, ele quer ser visto. Ele vai ser a melhor pessoa para se relacionar com alguém. Por quê? Porque ele quer, de alguma forma, ser reconhecido, ser visto, ele quer se apoiar nas pessoas. E mais, o narciso, ele não ama, ele necessita das pessoas. Então, às vezes a gente brinca, né? Eu sou narcisa. Tomem cuidado, porque o narcisismo mesmo é muito, muito além disso, de você tirar uma foto na frente do espelho, de você passar algumas horas no Facebook, de você compartilhar o seu trabalho, os seus estudos, as suas fotos. Ele é muito, muito, muito mais fundo do que isso, né? Ele necessita do outro, ele não ama o outro, né? Então o que ele faz? Ele cola, ele tende a colar em todo mundo que ele... Sabe aquele famoso chicletão? Aquela pessoa que cola e não desgruda nunca mais? Mas ele finge amar? Hã? Ele finge. Ele faz tudo. Ele faz de você uma deusa. Entendeu? Tudo pra... Por quê? Porque ele necessita de você estar ali do lado dele. De você dar esse apoio, de você dar esse bem-estar para ele. Entendeu? Ele finge amar, sim, assim como ele finge essas questões que é pra você estar sempre ali, né? No entanto que o narciso, normalmente, se ele separa, se a pessoa separa dele, normalmente ele já vai engatar em outro relacionamento, ele não consegue ficar sozinho, porque ele se sente vazio, então ele necessita do outro, necessita mesmo do outro, né? Você pega mais um pouco pra mim? Traz uma Fala garrafa pouco, pra ela. né? Traz o latão. Bom, aí acho que na verdade não é só, gente. Na verdade é assim, é muita, 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 muita coisa pra falar pra vocês, muita coisa assim que às vezes eu até esqueci que eu tinha pra falar. Eu até, se um dia tiver a oportunidade de dar outra palestra mais pra frente, depois no término do curso, gostaria de falar muito mais a fundo das psicopatologias, né? Falar num sentido assim, mais biológico, mais biológico, mais químico, né? Como que acontece no cérebro, essa questão biológica, essa questão química, tá? Então, assim, eu falei, tem muita coisa pra falar, sabe? Mas
Ah, tem outros cafés. Então eu até falei, se você me der a oportunidade quando terminar o curso, de repente dar uma outra palestra de psicopatologia, acho bem bacana também. Tá? Então é isso, pessoal. Se eu tiver a par do que vocês forem perguntar e eu puder responder, se eu não puder, humildemente eu vou falar que eu não sei ainda, que eu tô para estudar e assim por diante. Então, sabe o que eu ia perguntar? Eu tenho um amigo que faz psicologia e ele estuda até com um grande enfoque a psicanálise. Né? E daí a gente se legal, porque tem algumas. Pois é, e ele me disse que eles não gostam. Pois é, e ele me disse, não filma, eu tenho vergonha. Então, e ele me disse o seguinte, que algumas universidades têm mais, como eu posso dizer, elas se fixam mais no estudo da psicanálise do que na psicologia. Daí a gente se pergunta, né, por que elas se fundem no curso? Se elas são diferentes, né? Não é que é diferente, é que, como eu falei pra você, segundo Freud, ele achava que não é porque você tem que ser psicólogo para fazer psicanálise, entendeu? Mas assim, nada impede de aprofundar, mas normalmente eu vejo a psicologia, normalmente tem muitos psicólogos que eles não optam por esse lado da psicanálise, né? Eu desconheço de psicologia, sou leiga, não posso falar para você o entendimento da psicologia em si, né? Eu entendo a psicanálise como a diferença entre a psicologia que eu entendo da psicanálise, que ela é mais essa questão da interpretação, de você analisar o paciente, né? Porque normalmente na terapia, né? Porque a psicologia é terapia, a psicanálise é análise. Na terapia você, né, mais conversa sobre aquele ocorrido, daquele momento, né? E tudo bem. Na psicanálise não, você vai elaborar, ou seja, você vai falar algumas coisas, o seu analista, ele vai tentar puxar isso que você está falando, ele vai tentar interpretar símbolos, atos falhos, palavras, sonhos, e aí ele vai tentar fazer o quê? Levar para você elaborar, entendeu? Então, agora assim, no sentido assim de... porque eu acho que tem a opção do psicólogo trabalhar com a teoria psicanalítica e a teoria cognitiva comportamental. Que é diferente. A cognitiva comportamental, eu sou leiga, mas eles trabalham assim, bastante a relação dos seus conflitos com o seu dia a dia e a sociedade em que você vive, então é mais a questão atual. A psicanalítica busca alguns lá no conflitos no passado. Isso, na infância. No entanto que a gente pode ver, por exemplo, acho que tem até alguns programas assim na televisão que tem um exemplo. Eu tenho fobia de aranha, né? Um neurótico fóbico. Eu tenho fobia de aranha. A psicologia comportamental, ela vai tentar fazer assim, você tem, né, fobia de aranha? Então pega e coloca um desenho de uma aranha. Você tem que ir lá e tentar chegar próximo daquele desenho, né? Aí você conseguiu chegar perto do desenho, aí ele coloca uma aranha mesmo. Aí, não, eu não vou chegar perto disso, eu tenho horror, não sei o que, começa a dar aquele desespero. Não, mas aí eles vão trabalhando de jeito, não, mas você tem que chegar próximo, não sei o que, porque se você não chegar, você não vai conseguir. É a ideia de reforço, né? Você condiciona. É isso. Um treinamento. Você vai treinando para que ele consiga se livrar daquela fobia com exatamente com o que provoca a fobia. E a psicanálise não, por exemplo, você fala assim, eu tenho fobia de aranha, Freud já ia fazer assim, então peraí, vamos ver o que ficou lá na infância que tá te causando essa fobia. De repente um trauma com a sua mãe, alguma coisa que aconteceu ali, então essa é a diferença da comportamental com a psicanálise. A psicanálise ela vai buscar lá na infância e a comportamental ela vai buscar o aqui e o agora. A fobia de aranha é fobia de aranha. Para a psicanálise não, pode ser pai, pode ser mãe, pode ser alguma coisa mal resolvida no complexo de Édipo, na castração, na formação da personalidade, pode ser um monte de coisa. E aí ele tenta buscar desse jeito. Ele nunca vai chegar pra você numa psicanálise e eu vou falar pra você, então eu vou fazer um desenho de aranha e você vai tentar tocar pra ver se você... Não, a gente vai tentar trabalhar o que ficou lá na caixinha das emoções. Entendeu? Sim. Legal, obrigada. Imagina. No caso, a psicanálise, né, é um ramo da psicoterapia, né? Geralmente a psicanálise... ela trata como psicoterapia. O
pai da psicanálise é o Freud, né? Sim. Foi ele aquele a médico que hipnotizava as pessoas, né? Primeiro começa com Charcot, mas quem tem a sacada da psicanálise é o Freud, né? Porque o Charcot era médico, então ele trabalhava essa questão começou a observar que tinha essas somatizações psicológicas, e aí ele trabalha com a hipnose, mas aí o Freud começa a ter essa sacada da psicanálise, de tentar trabalhar com a questão da palavra, de tentar buscar interpretar as questões da infância. Então, basicamente, então, a psicanálise, aliás, a psicoterapia, né? Uhum. Ela tem na psicanálise os métodos do Freud desse médico, né? Isso, exatamente. Esse é o básico. Exatamente. No entanto que assim, eu não posso chegar a estudar direto um outro psicanalista, eu tenho que primeiro ter a base de Freud. Sim. Porque foi ele que foi o criador. Então eu posso não concordar com as questões que Freud dizia, mas primeiro eu tenho que conhecer Freud para depois eu ir destrinchando os outros, conhecendo os outros psicanalistas. E geralmente as questões dele é tudo de cunho sexual, né? A Freud, o problema é a sexualidade mal desenvolvida, mal resolvida, que ficou ali da infância e veio carregando até a vida adulta. A visão que ele teve foi essa, né? Que ele começa com as histéricas, né? Então é daí que ele começa a perceber, não só a histeria, mas ele começa a perceber que as outras também, psicopatologias se dão através disso. Eu acho que essa questão das histéricas aparece bastante no filme O Método Perigoso. Não sei se seria bom... Isso. Eu não sei se seria bom abordando os temas específicos, assim, com os detalhes de definição da psicanálise, mas acho que para ilustrar esses problemas é muito bom. Né? Ela tinha problema com o pai, né? Uhum. E da infância, né? E aí depois ela traz isso para a vida adulta, né? Até tem um momento que ela não conseguia, né? Ela travava todo o braço porque o pai batia nela, né? Prendia nela batendo, então ela travava esse braço aqui. E ela foi pro manicômio, como você havia falado, né? A mulher do Jung, acho que não chegou aí. Ela foi tratada por Jung, e depois que aí Freud e Jung do Método Perigoso, tá falando? Uhum. Então, aí eles começam, quando eles ainda conversavam, né? Quando eles ainda tinham um trabalho juntos, e aí ele começa até tratá-la, e aí no fim ela acaba ficando com ele, né? Com o próprio analista, né? É outra coisa também que é assim, acaba acontecendo se a pessoa não perceber. O analista e o paciente, eles têm uma transferência. Então Freud dizia muito isso, até ele falou isso pro Jung. A transferência é o momento que o paciente chega e ele pode falar que está apaixonado por você, mas não é por você, pelo analista, que ele está apaixonado. Ele projeta em você um outro objeto, uma outra coisa que ele está ali incômoda, uma outra questão que está incômoda, que está mal resolvida, então ele projeta em você, porque você é o ego fortalecedor dele, então ele projeta em você esse amor, mas não é... Até Freud dizia, tome cuidado com a transferência, porque o paciente ele não está apaixonado por você, ele está apaixonado pelo objeto que ele colocou em você, que ele projetou, né? E tem muito isso que acontece naquele momento do filme, né? É muito bom esse filme. Mais alguma pergunta? Eu queria fazer uma. Pois não. Aquela questão que você tocou, acho que mais no início, sobre os neuróticos e os psicóticos. Quer dizer, ou a pessoa se encaixa em um perfil ou em outro, ou é a maioria dos problemas que está em um e outro? Não, eu quero dizer o seguinte, não existe pessoa normal, então, ou é psicótico ou é neurótico? Não tem saída? É aí que eu quero chegar, entendeu? Então, Freud dizia que de normal somos neuróticos. Por quê? Por causa do conflito. Sim. Não tem como você ser extremamente normal, porque você sempre vai ter conflito com o princípio da realidade e o princípio da fantasia. Entendeu? Então por isso que ele dizia, o normal é ser neurótico. Entendeu? Tudo bem, você cria as fantasias, é complicado, você tem a culpa, você se arrepende, Tá, mas pelo menos isso ainda dá pra você amenizar em setting. Você trabalha isso com o paciente traz uma elaboração muito boa quando ele aceita,
né? Quando ele se percebe que ele precisa mudar, que aquilo não está fazendo bem para ele, que isso não é legal. Agora o psicótico, aí que é o problema do problema do problema, porque aí é loucura mesmo. É a doença num grau mais grave. Aí quer dizer que ameniza. todo mundo então tem que ser tratado. Sim, como neurótico ou como psicótico, todo mundo tem que fazer análise, então, tem que fazer terapia, todo mundo. A análise é bom para todo mundo, porque eu falo da análise, nem falo da terapia, porque a análise é legal porque ela faz você voltar para dentro de você e se observar. Né? A terapia ainda tem aquela questão de você ser aconselhado, a análise não. Eu não vou analisar você, Marcelo, você vai se analisar. Entendeu? Eu vou elaborar, eu vou interpretar o que você está me trazendo, mas o meu feedback para você é fazer você elaborar por si só, perceber o que está te fazendo mal, o que não está legal, o que você precisa resolver, e aí você vai começando a mudar. Fazer emergir a coisa, né, Sal? Oi? Fazer a coisa emergir, né? Exatamente. Trazer à tona para poder trabalhar em cima. Para poder trabalhar em cima. E esse analista que você falou, pode ser, por exemplo, um livro, pode ser uma informação que você vê. Sim, tem pessoas que não conseguem se abrir, né? Tanto que elas buscam autoajuda muitas vezes. Então, e não dá para todo mundo se tratar, né? Teoricamente. Sim, entendi. Então, as pessoas podem buscar, podem recorrer a outras formas. Inclusive, tem esses livros de autoajuda, mas eles acabam sendo muito superficiais, né? Se houvesse mais livros psicanalíticos para isso, talvez até facilitasse, né? Tem algumas psiquiatras, assim, tanto no teor feminino quanto masculino, que já estão começando a trabalhar livros de autoajuda, no caso do senso comum, então não fica mais naquele linguajar erudito, acadêmico, para os psiquiatras, para o psicanalista, para o psicólogo. Eu já tem livros que são voltados para esse olhar. Tem um que ele tem 4 perguntas que, quando eu começo a trabalhar em setting, a não ser que eu mude muito de opinião, porque a gente vai mudando, né? Mas ele faz 4 perguntas que eu acho básico, assim, para trabalhar com análise, né? É assim, você traz alguma coisa para mim e eu vou te analisar. E aí, primeira coisa que eu pergunto para você tem certeza que o que você está falando é verdade? Esse pensamento que você está trazendo é verdade? E aí a pessoa fala, é verdade sim, não, mas você tem certeza, você tem convicção de que isso que você está falando é verdade? Sim, esse pensamento que eu estou trazendo é verdade. Como você seria sem esse pensamento? Que isso significa o quê? Muitas vezes é um pensamento, é uma fantasia, não é um real acontecimento. Quantas pessoas não chegam no setting, eu tô com problema com isso, com aquilo, com não sei o que, mas ela não chegou a resolver com a pessoa que ela tinha um problema, ela nem conversou com a pessoa, ela já tá fantasiando que a pessoa não olha na cara dela por causa disso, daquilo, não sei o que. Então, às vezes, é pensamento, não é acontecimento. Eu acho isso muito legal. Isso tem um livro, eu agora não vou lembrar o nome do livro, mas é um livro de autoajuda que foi uma pessoa que passou por um processo de depressão. E aí ela, um dia, diz ela que teve uma grande sacada, uma iluminação, e ela começa a trabalhar com outras pessoas fazendo essa pergunta, né, do pensamento e do acontecimento, porque o pensamento é o que acontece, e é muito diferente. Né? Às vezes você fantasia tanto que você faz com que aquilo aconteça sendo que não está acontecendo. Que é a alucinação. Oi? Que é a alucinação. Não, por exemplo, se for no caso neurótico, não. A gente fantasia. Quem alucina não fantasia. Ele acredita piamente que aquilo está acontecendo. Nós não, a gente fantasia. Que nem quando eu falei no caso de você desconfiar que o seu namorado está te traindo. E às vezes você cria todo exemplo, meu namorado está me traindo, ele não chegou hoje no horário, então você está criando aquilo, é um pensamento, não é um acontecimento. Você está elaborando todo o processo de que você está sendo traída, porque você está juntando a hora que ele chega não é aquela hora, ele está demorando, ele não está atendendo o celular, e aí você cria um mundo que não existe, e você sofre com aquilo. Entendeu? Agora, a alucinação não. A alucinação, ele tem certeza que aquilo está acontecendo com ele. Aí a psicose, o neurótico não alucina, não. E tem alguma coisa a ver com a falta do superego, ou um superego, assim, frágil? Porque o superego seriam as convenções sociais. Sim, como moralista. Exatamente isso. Exatamente isso que acontece na psicose. O id é muito grande.
né? Essa questão do desejo, da vontade é muito grande. E aí ele entra num conflito entre o consciente e o princípio de realidade, porque ele coloca um princípio que não existe ao invés da realidade, que ele não aceita a realidade, entendeu? No entanto, que você pode perceber isso na esquizofrenia, né? Eles falam sozinhos, eles deliram, eles têm um mundo que é só deles, que não é real. Isso está relacionado então à má formação desse pedaço do... Seria a má formação do aparelho psíquico, quando eu coloquei assim nessa questão, não do aparelho psíquico, mas essa questão de que essa formação não foi bem colocada, definida. Aí entra outra questão. A psicose, por exemplo, ela pode ser hereditária, ela pode ser genética, e ela pode ser social, então ela tem os 3 fatores que se juntam. Então, por exemplo, seu pai é esquizofrênico, você tem chance de 50% de nascer um esquizofrênico. Não. E aí o mundo social vai fortalecer isso pra você, entendeu? Então o nível social fortalece. É igual você manter um borderline, por exemplo. O borderline ele é um pouco neurótico, um pouco psicótico. Então, ele tem alguns momentos que ele é muito psicótico. Se você manter um borderline num mundo mais assim, numa vivência mais, né, vamos dizer assim, neurótica, né, colocar ele para estudar, para trabalhar e tal, ter esses convívios sociais, provavelmente ele não vai desenvolver tanto a psicopatia, a psicose, né? Mas dependendo do mundo que ele tá, a psicose vai vir muito à tona. Então, se ele vê crime e achar tudo aquilo natural, aquilo vai vir à tona, entendeu? Então, o nível social vai fortalecer aquilo. Aí a mídia ajuda, né? Hã? Aí a mídia favorece aí a psicose. A mídia favorece bastante, exatamente. Né? Dá ênfase só no que é negativo, né? Tá exatamente. E aí isso vai fortalecendo para que a pessoa que ela já tem esse tipo de transtorno mental, ela piore por causa do mundo social. Ou seja, é uma fábrica de louco mesmo, né? Televisão. Então é melhor destruir a televisão e pegar um livro. Por isso que eu não fazer assisto outra televisão. coisa. Eu também não, eu evito o máximo. É isso mesmo. Mais alguma coisa? Eu queria falar um pouquinho. Você citou aí o caso do border, né? O limítrofe, né? Da personalidade limítrofe. O border, ele tem, me corrija se estiver errado, tá? Ele tem vivência prática com uma pessoa que tinha essa síndrome. Então, na verdade, eu vivi meio na prática o que era ter esse convívio. Assim, bacana no sentido de compreender isso, não no sentido que a pessoa sofre. Algumas coisas, assim, eu já convivi com familiares que tinham esquizofrenia. Eu tinha uma tia que tinha essa patologia. E assim, só que a gente tinha um contexto da coisa, né? Uhum. Parecia que você tinha um tratamento, né? Tinha um tratamento medicamentoso, né? Até aí, sob aquele efeito, né, você conseguia controlar e tal, tinha. Eu já convivi, enquanto professor, com um caso de uma pessoa psicopata também, mas também tinha um certo... Apesar dela ter essa estratégia, né, toda, ainda você... são estrategistas, né? Eles são muito intelectuais. Ele consegue, né, dobrar você em vários sentidos, você tem que tomar cuidado com isso. Mas assim, eu acho que dessas vivências todas assim, que a gente passa, muita gente deve passar por aqui, a que mais me fez procurar entender o que era foi o border. E eu vou falar algumas informações e você fala pra mim se procede ou não. Que é verdade mesmo que a grande maioria de cada 4 casos, 3 são relacionados a mulheres. É isso? Normalmente o que eles falam que vem mais em setting é a mulher. Um outro dado que eu vi é sempre alguma relação de abandono, de algum abuso forte na infância, na verdade, ou 70% ou 65% de casos em relação a abuso sexual e os outros tantos em relação a algum abuso, algum abandono que seja relacionado ao pai e mãe. Procede essa informação? Sim, sim. No entanto, que é interessante que o border ele também tem um traço, quando ele na vida adulta, de perversão. Muito grande. Ele tem certos condicionamentos a abuso de alguma coisa, né? Ou sexualidade, ou bebida. O border é assim, se você... Exemplo, gente, não existe, na psicanálise não existe nada de numeração, tá? Né? No entanto que a gente tá... Não existe a numeração. Se a gente fosse ver uma numeração de um neurótico,
seria, vamos supor lá, 12,5 no trabalho, 12,5 no estudo, 12,5 no sexo, 12,5, porque ele está distribuindo libido para todos os lados, tá? O neurótico não, desculpa gente, uma pessoa normal. Uma pessoa normal distribuiria libido para todos os lados na mesma quantidade, certo? O que acontece no border? Aí é sexual. O que explode no border é o sexual. Ele não tem essa distribuição de libido, um pouco no trabalho, um pouco no estudo, um pouco na amizade, um pouco no convívio social. Não, o mais forte é o sexual. Bom, eles dizem daí que é por conta dele não ter, ou dele ter a personalidade fluida, né, entre a neurose, ter a noção do eu que ele projeta no outro. Exatamente. E pro outro, o outro não precisa ser necessariamente alguém que, via de regra, vai acabar sendo porque é uma relação amorosa, afetiva, sexual. Mas também pode ser um familiar, alguma coisa. Então, a todo tempo ele testa o outro para ele ter certeza de que aquele outro vai estar perto dele. E o abandono... Ele tem muito narcísico, você vai perceber. Tem. Ele tem muito traço narcísico. É uma característica que ele precisa, na verdade... então, quando eu estava falando, eu até observava algumas coisas, porque assim, na verdade, às vezes, ele tem essa exposição, mas na verdade, às vezes ele é inconsciente, porque você fala para ele assim, olha, você não tem que se expor tanto, mas por que? É tão comum. E às vezes, para um padrão... É o que eu falei daquela hora que ela perguntou da psicose do superego. O superego não prevalece nessa questão. É sempre o id. É normal, é natural, eu posso fazer, né? Não consegue muito ter essa coisa de regras, de limites. E uma coisa que eu experienciei também é assim, o que a gente sente, vamos dizer assim, com 30% de intensidade, para eles é 120, né? Qualquer atitude, qualquer reação, principalmente nessa coisa de perda, para eles é uma coisa que destrói completamente, assim, é uma situação... No entanto que o neurótico, se ele briga, ele se separa, a gente, né, vamos supor assim, nós somos neuróticos, a gente vai lá e reconcilia, né, o border não, né? A psicose na verdade não, se ele brigou, ele corta relações total, não tem mais o que falar, não tem mais o que voltar, conversar com aquela pessoa, é radical, né? O que você falou, dos 30% do nosso, 120% do deles, porque é totalmente radical as atitudes, né? A gente tem onipotência, né? A gente se acha onipotente, ele se acha um megalomaníaco. E o border também pode ser latente, assim como você falou, a pessoa pode ter a possibilidade de desenvolver, ela tem potencial e desenvolve com alguma... Olha, não sei te dizer assim não sei mesmo como te responder assim. Oi? Deixa pra próxima palestra. Não sei mesmo. O que eu falei, eu tenho humildade para falar, não sei mesmo. Claro, essa é uma questão para levar para o curso, porque realmente eu não tinha parado para pensar nisso. Então, porque sim, né? Tem a latência e desenvolve depois. Porque é interessante, às vezes a gente vê alguns comportamentos nossos que se identificam com... mas isso é o que mais tem. Por exemplo, a gente vai ver todas as psicopatologias, você vai achar que você tem um pouco de tudo. Mas então eu sou um pouco de border, mas eu sou um pouco de... eu acho que eu sou psicótico. A gente só não acha muito, normalmente, no caso, nos delírios e na alucinação, né? Por exemplo, você... olha e você fala, não, esquizofrênico eu não sou, porque eu não alucino, né? Eu não fico nessa alucinação, eu tenho fantasia, mas a fantasia é uma coisa natural, assim, normal, né? Não é uma alucinação, né? Eu não vou acreditar piamente que esse teto tá caindo sem ele tá caindo. A gente sabe, a gente tem essa noção, né? Então é isso. Não, é porque eu conheço uma pessoa que ela trabalha com extremos, então ela é muito radical, só que eu não vejo ainda o quadro de borderline, mas ele é muito radical para tudo, entendeu? Ou é mais ou é menos, e então eu imagino de repente um potencial aí, mas não sei se só que aí quem não sabe diagnosticar, né? É assim, o excesso e a falta faz mal. Tudo é um equilíbrio. De novo a gente entra no oriental, que tem a filosofia do tal, né? Que tudo que resolve tudo. Porque o excesso de mãe faz mal, por exemplo. A falta de mãe faz mal. Eu já dizia Freud. O excesso também faz mal. Se a mãe fica muito, normalmente, por exemplo, assim, a mãe que mima demais, a mãe que faz tudo pela criança, a criança vai crescer insegura. Ela não tem segurança.
Ela não tem segurança de si. Por quê? Porque a mãe fazia tudo. Então ela normalmente vai crescer uma criança insegura, né? Aí a mãe que também não faz nada, que deixa, abandona, aí também normalmente essa criança, né, vai se tornar um adulto aí que vai sempre projetar no outro, né, a busca da mãe. A falta também vai projetar muito, né? A gente projeta muito mesmo. É muito interessante a projeção que a gente faz quando a gente não gosta de alguma coisa. Às vezes você olha uma pessoa, ela faz alguma coisa, você bate uma empatia, você fala, ai, não fui com a cara daquela pessoa. Pare para analisar. Toda vez que a gente não vai com a cara de alguém, a gente tem que parar para analisar. Porque normalmente, às vezes, tem algum movimento, alguma coisa, um jeito dela falar, um jeito dela agir, que tem alguma coisa dentro da gente que a gente não gosta ou não aceita. A gente projeta, a gente vê no outro, já nega, já sente aquela repúdia. E normalmente é isso. Você projetou no outro aquilo que você não gosta em você e você viu no outro e te incomodou. Porque te incomoda, você afasta. Certo? Pode falar mais alguém, se alguém quiser falar mais alguma coisa. Só para lembrar uma coisa aqui, a gente tem o recurso do Facebook, né, do grupo lá, para depois estar colocando coisas que não ficaram de repente aqui, que não deu para resolver aqui, né, colocar informação que ficou faltando, por exemplo, aquela do livro que você falou, né, que você não lembrava o nome, tá. Poderia estar colocando lá, né? Coloco. Acho que a gente poderia lembrar disso também, de ter esse recurso. Poderia lembrar até porque eu acho que esse livro seria muito interessante das pessoas lerem, né? E além de que eu acho que essas 3 questões que ela cita no livro é muito bacana, né? Da questão do pensamento, do acontecimento, que eu acho que isso dá pra gente trabalhar no nosso dia a dia, né? Que nem quando você falou da análise. Dá pra gente se autoanalisar, dá pra gente fazer essa autorreflexão, que é isso que eu acho que falta muito hoje em dia, né? A autorreflexão, a autoanálise, você parar para se observar no mundo, né? Você parar para se observar como ser, como pessoa, né? E tentar compreender isso para você também começar a observar o que é um pensamento, o que é um acontecimento. Será que eu não estou fantasiando determinadas situações? Depois do curso eu comecei a observar isso, que tinha coisas que eu fantasiava, mas peraí, eu estou fantasiando, isso não faz sentido, isso não está acontecendo, isso é um pensamento. Então eu comecei a trabalhar isso, eu acho que eu comecei a ficar até mais calma, mais discernir melhor as coisas. Então isso eu acho que é importante para todo mundo, é um livro que dá para todo mundo ler, mas eu coloco. Ah, legal. Então, e essa coisa também tem a coisa do mal social, né? A sociedade hoje em dia está muito voltada para o externo, para fora. Sim. E tem muitos atrativos, né? Diversão. Que nos dispersa. E a gente acaba não refletindo quase nada na vida, né? Não. Então, acho que precisava a gente estar achando um caminho ou apontar soluções, né? Para as pessoas tentarem sair um pouco dessa coisa, né, que escraviza a gente, né? As pessoas vivem né? vazias porque elas buscam no externo o que tem no interno, né? Então isso gera muita angústia, gera muito vazio, que gera muita ansiedade, porque a gente sempre está buscando lá fora o que tem que ser resolvido internamente, dentro de nós, né? Até é uma coisa que eu procuro falar muito, até teve um dos meus artigos que eu publiquei, que ele chama Fenomenologia, né, que eu falo do Heidegger, falo do Sartre, do Ponty, então é assim por diante. E aí eu até no final citei assim, se você sentir um vazio, reflita o vazio. Pense no vazio, pensa no por que você está sentindo vazio. Por que você está buscando buscar coisas para preencher aquele vazio se você não busca dentro de si mesmo? Então reflita o vazio e torne-te aquilo que você é, né? Já dizia Nietzsche isso também, né? Então torne-te aquilo que você é, a partir disso, dessa autorreflexão. Encara, né, a coisa, não fugir, né? Encara os seus fantasmas internos, isso, né? Os seus monstros interiores, né? Porque a gente tem muito, né? É isso. Legal. Ah, legal. Sabe, só uma coisa que eu ia falar, porque eu falo demais, eu também não, né? Mas então, uma coisa que você falou, eu comecei a fazer o curso, eu percebi algumas coisas em mim, acabei refletindo mais. Existem dados
que dizem que muitas pessoas fazem curso de psicologia, até de psicanálise, para se entenderem, né, para se compreenderem. E eu acho que até essa questão do livro é importante porque as pessoas, querendo ou não, pode ser na infância, pode ser na adolescência, pode ser na fase adulta, elas buscam algumas respostas para a vida, né? E a forma de entender o cérebro, como funciona a mente, como funcionam os pensamentos, é muito importante. Então eu até fico pensando se alguns conceitos não deveriam ser ensinados na própria escola, porque a gente vê que a própria filosofia trabalha isso, né? As questões existenciais e tudo mais, mas acaba sendo muito superficial, né? E eu acho que o estudo da psicanálise, da psicologia, e até, como fala, aprofundar um pouco mais a filosofia nas escolas ajudaria a tirar esse vazio da vida moderna. Porque na vida moderna, o que a gente tem? A gente quer fazer alguma coisa o tempo todo, a gente não consegue parar para refletir. Sim. A gente pode lembrar um pouco que... Isso é uma característica mais do mundo ocidental, tá? Porque verdade. no Oriente tem pessoas que conseguem meditar. É uma cultura já milenar, uma cultura. Tanto é que o mal de ansiedade é muito mais no Ocidente do que no Oriente. O Oriente já trabalha essa questão. São perfis diferentes, por questão cultural, religiosa, né? A mente, né? Então, e no início quando começou o pensamento filosófico, as pessoas buscavam justamente isso, elas encontravam tempo para pensar. Foi uma época em que havia muita navegação e eles tinham descoberto, eles já tinham criado a moeda e tudo mais e criou a riqueza, os excedentes. E então os ricos tinham muito tempo para pensar, então eles começaram a ficar parados, não tinham muito o que fazer e refletir, observar. Então eu acho que o que a gente precisa hoje em dia é parar um pouco, parar para refletir, ficar com os nossos miolos um pouco, sabe? Porque é como ele falou, a gente se volta muito para o exterior e esquece o interior, né? Que é, para a maioria, a essência da vida. Só que as pessoas geralmente percebem isso só no final, né? Infelizmente, né? Ou nem percebem. Não, mas isso que você falou da psicologia, da psicanálise ou para a própria filosofia, quando você busca esses estudos, né, existem vários dados e realmente que você na verdade está buscando se auto-entender, né, se auto-compreender. Então por isso que você busca. A gente acha que a gente busca porque a gente tem perfil para ficar ouvindo os outros, mas na verdade não é. A gente busca pelo autoconhecimento. E depois que você aprende a ouvir, né? Porque você tem que aprender muito a ouvir em 7. Que é o mais difícil, né? Que é o mais difícil, porque você quer todo momento estar falando com a pessoa, mas você tem que aprender a ouvir para você pegar todos os detalhes da fala da pessoa, né? E interpretar aquilo. Então é muito importante isso. Até ter um semestre que é voltado só a isso, para você aprender realmente a ouvir. Vocês têm na estrutura do curso também um momento que vocês têm que fazer a terapia, né, também, não é? Nós temos que fazer o curso inteiro, análise pessoal. Porque Uma para outra tratar pessoa, Isso, exatamente. Porque para tratar de outro eu tenho que estar bem estruturalmente, né? Assim, É uma premissa também da vida profissional. Em outros sentidos, por exemplo, Bion era depressivo pra caramba. Você pode tanto ajudar aquela pessoa a sair daquela fossa, ou você pode levar ela mais profundo ainda. Entendeu? Então você cria um poder muito grande. Então você pode acabar com a vida de uma pessoa, como você pode fazer uma pessoa, nossa. Entendeu? E ao mesmo tempo você tem que respeitar as escolhas dessa pessoa. Então de repente você pega um alcoólatra que ele não quer abandonar aquilo. O que você vai fazer? Você vai intervir nele? Você vai escolher por ele? Você não pode, você tem que respeitar a escolha dele. Tem pessoas que amam os próprios monstros. Exatamente. E aí, como que você vai fazer numa situação dessa? Você não pode desrespeitar. Você tem que saber lidar com aquilo e mostrar. É que nem eu tenho um professor que ele fala assim: mostre para a pessoa, por mais que ela esteja lá embaixo e ela não queira sair de lá embaixo, que você está aí lá embaixo junto com ela. Que você está junto com ela. Que você apoia a escolha dela. E isso que fortalece às vezes as pessoas. Às vezes as pessoas chegam no setting, mas elas não querem mudar, elas não querem enfrentar o que ele falou, é o amor pelos próprios monstros. Aquilo é bom pra ela, tá bom pra ela, não tá ao mesmo tempo, mas ela também não quer se deixar naquilo. Ela entendeu? é angustiante, mas ela tem prazer, né? Você tem prazer naquilo. Então e aí pra você agir assim? Você tem que respeitar aquilo também. Então é muito complicado, é uma, né, como
como é que é? Uma faca de dois gumes. Então você tem que ficar assim, como que eu vou agir? Então você tem que tentar, de uma forma, pelo menos mostrar para a pessoa, independente das suas escolhas, eu vou estar do seu lado, eu estou te apoiando, né? E aí, ser aquela pessoa, né? Tem um caso muito interessante que a Klein, a Ana Freud e a Françoise Doutor, elas trabalham com crianças, né? Com análise de crianças. Então, teve um caso parecido com outro psicanalista que segue, acho que da Klein ou é da Doutor, ele segue essa técnica, nessa linha, e que tinha um menino, chegou no consultório, uma criança, e aí é a brincadeira, né? Então você faz o lúdico, né? Você trabalha com o lúdico, com criança. E aí ele pegou um menininho e colocou no aquário e falou, eu tô afundando. Aí na hora o psicanalista falou, poxa, que angústia, né? Eu tô afundando, né? Tu tá vazio, né? O que será que tá passando na cabeça dessa criança? Que tristeza profunda. Aí ele falou, como que eu vou agir? Aí ele pegou e falou assim, bom, eu vou pegar um bonequinho e vou colocar do lado dele e vou falar que eu tô afundando junto com ele. Então ele falou, você tá afundando, mas eu tô junto. Eu vou junto com você. E aí o menininho tá afundando e ele falou que vai junto, não sei o que. Daqui a pouco o menininho pegou um outro negócio, uma pranchinha e falou assim, peraí, eu vou salvar nós dois. Ele falou, eu vou salvar nós dois. Então quer dizer, já tirou daquela coisa, né, numa brincadeira, né? Não que tivesse resolvido aquele problema e de repente não fosse voltar e só tudo. Sim, mas naquele momento ele conseguiu sair daquela, né, de mostrar pra ele, você tá angustiado, mas eu tô com você. Né? E aí ele começou a perceber, pô, se ele tá comigo, se ele tá me ajudando, então peraí, eu posso reverter essa história, eu posso ficar bem, né? E quando você percebe o apoio, você fica bem melhor, né? O analista é um apoio, ele é um ego fortalecedor. Legal. Pode falar. Pensando numa situação hipotética, assim, porque você falou da questão dessa projeção analista, né? Que o paciente tem. Mas eu fico pensando se às vezes não tem, não sei se tem muitos casos, do contrário. Por exemplo... O analista pelo... Não. O paciente, ele tem um desejo de assim, confrontar, chocar, ou mostrar para o psicanalista, ou o psiquiatra, ou o psicólogo que não vai conseguir curar ele. E ele está lá para mostrar aquilo. Tem muitos casos. Mas eu estou aqui para te destruir. Você não vai me curar, eu estou aqui para te destruir. Bastante isso daí? Tem bastante casos? Existem, não sei se chega a ser bastante, não sei assim mas existem sim. Existem os que vão só para provocar mesmo, né? Existem os que querem mostrar que sabe muito mais do que o analista, né? Ou que vai aquele para confrontar, que você falou, né? Querer mostrar, não, eu tô aqui, mas você não vai me curar, você não vai me ajudar. Por exemplo, eu sou perverso, eu sou, por exemplo, eu tenho tendência pedófila, eu tenho, não eu, tô falando. É comprometedor, né? Tá gravando aí? Você fica dissertando a primeira pessoa, né? Eu sou assim, pedófilo, eu sou masoquista, sou sádico, eu gostaria de torturar e matar pessoas, crianças, etc. E eu tô aqui, você não vai me curar, eu quero chocar você, quero fazer você não dormir direito. Assim, tem essas coisas, tem sim, só que você tem, no decorrer do curso, você vai, é o que eu falei, você vai aprendendo a escutar, você vai aprendendo as artimanhas que o paciente chega. Você tem que criar esse jogo. Sim, você tem que criar esse jogo para você mostrar para ele, tipo, como tem, às vezes, pessoas que chegam e falam, ai, eu vou me suicidar, e não sei o que lá, e blá blá blá. E como tinha o caso de uma paciente, de uma professora minha, que a mãe ligou desesperada que a filha estava sentada na janela e que ia pular. Olha que situação que você fica assim. E se você fala pra mãe, larga a menina e a menina pula? Então quer dizer assim, é uma situação muito complicada. Então ela teve que passar a analista no telefone pra falar com a menina, sabe, tentar reverter aquela história. E na verdade assim, ela já tinha tentado 3 suicídios, entre aspas, porque o que ela queria chamar a atenção era sempre da mãe. Porque ela sempre que ela tentava o suicídio, que ela falava, era sempre quando a mãe estava presente. E aí a analista começou a pegar isso. Então aí a analista falou pra mãe, não,
Relaxa, fala pra ela, se você suicidar, o problema é seu, porque você que vai ficar acabado, não sei o quê. E aí, como a minha professora, né, que era analista da menina, ela sabia que a menina tinha muita essa coisa com beleza e tal, aí ela começou a ensinar algumas coisas pra mãe falar pra filha, do tipo, se você pular do prédio, você vai ficar acabada, você vai ficar deformada, você vai morrer feia, começou a mexer com essa questão. Aí a menina começou a desistir da ideia de suicídio porque ia detonar a beleza dela. Então você vai criando essa questão. Isso tem muito de confrontar ou de falar. E quando chega um psicopata, eu vou matar minha mulher hoje à noite. E aí? Olha que situação, né? Eu vou matar minha mulher hoje à noite. O que você faz? Você liga pra mulher e fala, mas aí você não pode, porque é antiético. Você não pode fazer isso. Então aí você tem que tentar, é que nem quando os psicóticos têm surto. Às vezes o que acontece, Carlos, às vezes um psicótico ele teve um surto no SED. E às vezes é 1 hora o atendimento. Enquanto não passa o surto, você não pode abandonar aquele ser. Você tem que, de todos os jeitos, usar todas as armas que você tiver de poder na mão para tirar ele daquele surto e não abandonar ele. Aí a hora que ele estiver bem, você deixa ele ir. Porque se ele sai num surto desse, ele pode fazer tudo. Né? Ele pode fazer uma loucura com ele mesmo, ele pode fazer com alguém. Então você tem que também ter isso também, tem que ter uma baita de uma paciência. Eu tenho uma professora que ela teve um paciente com um surto de 3 horas, ela ficou 3 horas enfiada com ele dentro do set, ele saiu, chegou uma outra que também teve. Ela ficou 6 horas ficou esperando 3 horas, na hora que ela entrou, ela surtou também. Ficou esperando 3 horas, na hora que ela sai, ela surtou. Ela falou, aquele dia, cheguei em casa e ela tava sem energia, né? Em casa ela já tava sem energia, surtando também. Porque ela falou, não sei como que eu aguentei. Ela falou, fiquei muito acabada. Não tem o que fazer, você tem que ficar lá. Aí até a brincadeira foi, nossa, mas 3 horas você perdeu 3 pacientes, um seguido do outro, e aí você cobrou? Ela falou, você não precisa nem cobrar, só de você estar do lado deles, eles têm essa consciência, eles pagam. Olha que interessante, eles vêm e eles pagam. Ela falou que não tem esse problema, né? Que você ficou lá e aí, o duro que aí você começa a ter que desmarcar, né? Se tem uma secretária, alguma coisa, tem que ir desmarcando e tem que dar um toque, um aviso e ir desmarcando os outros. Mas nunca abandona. Abandono é a pior coisa, porque às vezes eles já se sentem abandonados, né? E se você abandona, você é a única coisa ali, às vezes, que ele pode contar. Né? É isso. Parabéns. Pode falar. Assim, como no caso que você falou, do caso da esquizofrenia. Por exemplo, você falou, se o teto está caindo, você tem que estar ali com a pessoa e concordar com ela. Você não vai estar ajudando ela a ter mais graus de esquizofrenia, ou você vai estar você vai fazendo isso Entendi. mais e mais, daí ela vai deixando isso? Não, porque assim, naquele momento daquele surto, naquele momento daquela alucinação, se você ficar brigando com ele falando que o teto não está caindo, você vai entrar numa discussão tremenda. Aí que você vai fortalecer que aquilo fique naquele conflito. Então você tem que simplesmente agarrar na mão dele e falar, meu, o teto tá caindo, eu vou estar com você, vamos embora, entendeu? É o que eu falei, é todo momento você mostrando que você tá com o paciente, entendeu? Isso não tem nada a ver, até porque eles se apoiam muito nisso, né, pra viver assim. A realidade, o apoio deles, às vezes, muitas vezes é a alucinação, o delírio, eles acham isso super natural, super normal. Entendeu? Mas assim, a esquizofrenia, ela tem que ser tratada com remédio, dependendo do grau. Não é só a palavra. A esquizofrenia, a paranoia, a bipolaridade, tem que ser remédio. Os neuróticos ainda você vai com a palavra, mas o psicose... E o bipolar, só com remédio também não funciona. Porque eu tenho um cunhado que ele é bipolar. E eu fico aqui na cabeça dele pra ele procurar lá fazer sabe por que não é legal? Mas ele não quer, ele só fica com remédio. Não, mas não é legal porque o remédio é uma fuga. Eu percebo isso. Ele pega o remédio, ele toma, acalma. Nós tivemos que esconder o remédio. Então, ele tomava direto como e fuga. fora de... Assim, era pra tomar um de controle. Entendi.
Eu, por exemplo, eu não aconselho ninguém, principalmente que tem doenças assim que chegam a tomar antidepressivos ou alguma coisa do tipo, que fique só com tratamento farmacológico. Não dá pra ser só farmácia, só porque querendo ou não, por é isso droga. eu queria o livro, né? entendeu? Porque eu não consigo, ninguém consegue. Eu falo, de repente você ele só vai no livro. psiquiatra, só. Uhum. Ele acha que o remédio... Mas o psiquiatra Mas não ele faz é assim. psicoterapia com ele? Porque o Fê, psiquiatra às vezes ele trabalha com o remédio e com a fala. Fê, ele mudou. Agora a moça é uma moça. Minha irmã falou que ela conversa muito com ele. Mas eu acho que não sei. Eu acho que precisava mais. Entendi. Não entendi. Só que ele também, ele acha que ele sabe mais do que o psiquiatra. O psicólogo. Olha, então eu vou te dar uma dica. O livro pode ser que a gente... então, se ele só queria com certeza. É isso que eu falei. Eu conheço uma pessoa que é a mesma situação. Ela foi a psicóloga, frequentou por obrigação, mas tinha a ideia também de que a psicóloga impunha coisas e então isso a incomodava e ela acabou saindo. Às vezes é legal você não ficar só num psicólogo, você procurar realmente o que encaixa com você. Você que cada um tem uma técnica, né? Sim, que às vezes você não se dá com um psicólogo, ou com a psicanalista, ou com um psiquiatra, porque não bate ali uma simpatia, ali uma questão. E quando você vai se abrir com alguém, tem que ser alguém que você tem uma relação legal, né? Você vai se abrir com aquela pessoa, você tem que ter alguma coisa pelaquela pessoa, né? E admirá-la de alguma forma. Então, às vezes é uma questão de repente, trocar de psicólogo, de psiquiatra, de psicanalista e se enquadrar. Eu tenho duas perguntas. Quem trabalha com o público, não precisa ser na educação, quem trabalha em geral, eu acho que a gente tem observado que nos últimos anos o aumento, pelo menos, de diagnóstico, de transtorno, de distúrbio, de uma série de coisas tem aumentado, né? Principalmente, eu vejo na escola, eu leciono há 9, 10 anos, eu acho que nesses últimos 3 anos, me parece, eu não sei se porque os diagnósticos aumentaram, se essa população também veio, se é um caso da época que a gente vive, mas também vejo junto com esse aumento uma tendência mesmo a ser o tratamento medicamentoso, né? Via de regra, não, vamos dar o remedinho lá e acalma e ele fica lá e tudo bem, né? Então, assim, você acha que é uma tendência isso de ter muito o tratamento medicamentoso, às vezes nem sempre o terapêutico junto da palavra? E aí uma outra, que é um pouco uma provocação, por que Freud na filosofia? Tantos autores retomam ele, por quê? Então, da medicação. Bom, eu não concordo muito com a questão da medicação, mas também não discordo no sentido de tirar a medicação total. Eu acho que tem casos que realmente tem que ser medicação, tá? Então não tem como a gente falar, não, é só a palavra, é só a terapia, não. Tem casos que não dá para ser só terapia. A gente tem que ser ciente disso. Esse é um aparelho, né, bioquímico que precisa. Exatamente. O autismo, né? Independente dessa subjetividade, né, que aqui eu falei no olhar subjetivo, o aparelho psico, inconsciente, consciente, superego, e como eu falei, né, não tem como você colocar isso no laboratório e falar aqui tem consciente, aqui tem consciente. Isso daí é mais um estudo subjetivo, né, do pensamento. Não tem como colocar o pensamento no laboratório. Mas assim, só que eu acredito também nessa tendência que aumentou essa questão do remédio. Parece que as pessoas agora, elas simplesmente acham que eu dou um remédio, aquilo cura, aquilo alivia e pronto, acabou, né? Corta aquela questão da palavra. Oi? Pra tudo, né? Medicamento, tudo mudando. Porque na verdade, hoje em dia, tudo é a prática, né? Então eu vou lá, se eu medico, tá bem, acabou. Né? Eu não preciso mais me preocupar com aquilo, porque querendo ou não, é como eu falei, é uma baita, assim, preocupação, entendeu? Porque querendo ou não, você ali do lado daquele paciente não é simplesmente medicar, não é simplesmente conversar hoje, amanhã ele tá bem. Tem gente que faz terapia 7 anos, 8 anos, 9 anos, 10, 15, tem gente que faz a vida inteira, então você tem que ter uma tremenda de uma paciência e aprender a ouvir.
né? Que não é para todos. E também, por outro lado, a indústria farmacêutica é muito forte também, né? Não existe esse apelo, né? Exatamente. Eu fiz... uma semana que a gente teve no curso de Química, veio um rapaz da Cristália. E eles falaram que existia um lote na Cristália que custava 50 milhões de reais, que estava na Cristália, que o governo bancou. Aí um aluno questionou por que eles não liberavam aquele, né, acho que era para o câncer, alguma coisa assim. Ele falou assim, porque existe uma pesquisa e aquela pesquisa tem que render 15 anos de volta de pagamento. Então, aquele lote, que já é uma coisa que pode ser testada, ela ainda tinha mais 5 anos para ser solta, porque o anterior a gente precisava dar mais 5 anos de lucro. Então, às vezes passa por aí. Tirando também que até nessa questão da medicina tem que ser revista muita coisa. Por exemplo, assim, remédios que às vezes os esquizofrênicos tomam, que às vezes do autismo, por exemplo, não seria aquele remédio, agora eu não vou lembrar qual que é determinado para aquilo. Então está muito falho isso também. Está muito pobre, é como se estivesse tratando vários transtornos com o mesmo remédio. Isso não é legal, porque você está tratando da parte biológica, você está tratando do cérebro, né? Você está tentando amenizar uma dopamina no córtex frontal e alguma coisa assim, né? Então, dependendo do caso, você tem que, né, disparar a dopamina ou tirar, né, o excesso de dopamina. Então, isso tem que ser cada um o seu remédio, o seu tratamento, né? Então, isso eu acho muito falho nessa questão. E o que você falou do outro? Freud, porque o Freud... Porque assim... Como assim o Freud na filosofia? É porque assim, existem alguns autores, vamos dizer assim, que eles são revisitados, né? Mas eu postei no grupo, tinha um cara que falava dessa questão da psicanálise, que todo mundo retoma o Freud, de alguma certa forma, na psicanálise, para, na verdade, dialogar com ele. Às vezes até negar, mas de alguma forma ele ainda, como se fosse a base. Como ele é o alicerce, como você falou. Mas aí eu fiquei questionando comigo. Eu li vários outros autores de outras áreas, historiadores, né? Você pega o Michel Foucault, você pega, às vezes até o Jean Piaget, que era um psicólogo, né, tal, trabalhava com outras questões, um epistemólogo, e ele voltava, mas assim, muito, de uma forma diferente. Muito forte. Então, assim, essa questão de voltar não é só da psicanálise, né? O Freud se estendeu ao pensamento humano, vamos dizer assim, é como uma figura meio que nem o Darwin, assim, né? Todo mundo de alguma forma dá uma pincelada nele lá e volta, assim, você vê isso. Bom, existe, né? Isso é um fato, mas por que fora da psicanálise também ele é tão influente assim? Bom, então, assim, eu não tenho um tesão assim por Freud. Entendeu? Assim, eu estudo Freud porque o que eu sei é assim, você entrou numa instituição de psicanálise, a base é Freud, aí depois você vai se identificando com Winnicott, Bion, Klein, e aí você vai procurando especialização, tá? Mas assim, é que o que eles falam é o seguinte, que a base da psicanálise é o Freud, então você tem que estudar ele, você concordando ou não. Mas eu sinceramente, eu tenho até um professor que ele até fala isso, que a filosofia é muito mais do que a psicologia numa questão de busca de vazio existencial, por exemplo. A filosofia dá muito mais resposta do que a psicologia, entendeu? Ela é muito mais complexa e muito mais completa também de argumentos, né? Ou quando você fala aí dos outros historiadores, filósofos, que dá para você buscar e trabalhar nessa questão, do que a psicologia. Então, eu acho que isso vai muito assim de olhar. Mas se você voltar para uma instituição ortodoxa, é totalmente freudiano. Até a forma de atendimento. Por exemplo, o Edivan, né? Porque você pega várias técnicas, cada técnica é de um jeito. Você pega Freud e o Edivan. Você pega Lacan, ele é a terceira geração de Freud, né? Mas ele já usa divã, mas já usa olho no olho, cadeira. Você senta de frente com o paciente, olho no olho, né? Que era o que Freud não usava. Você pega Reich e detalha todos os seus movimentos. Se você está assim, é porque significa alguma coisa. Ele pega todas, porque você está assim, porque você está assim, porque você mexeu com a perna. Ele pega todas as suas expressões e ele vai enquadrando com o que tem a ver que você está passando. Você está batendo o pé, você está ansiosa, você está nervosa, você está ansiosa. Então ele vai pegando isso. Então cada técnica é de um jeito. Eu, particularmente, é o que eu falei para você. Essa questão do Freud é mais, eu acho, voltada para a psicanálise, para a filosofia não.
Eu acho que na filosofia até volta mais o olhar de Winnicott, entendeu? Você não acha que tem essa retomada, assim, uma visão existencialista. De alguns autores, assim? Que eles voltam para Freud? Isso, a minha pergunta é justamente nisso, porque assim, existem pensadores que influenciam outras áreas, mas assim, se você pegar o caso Freud, é um caso até de autores que às vezes nem têm diálogo com a psicanálise, né? Nem tem essa... E volta de alguma forma, normalmente para refutá-la, mas se você pegar, é lógico, já ficou tem uma série de questões sobre a história das ideias e tal, mas assim, às vezes é uma volta meio grandiosa nele, assim, quer dizer, é uma série de pontos que vão voltando nele, que às vezes não haveria. Se você pegar o Jean Piaget, por exemplo, o Jean Piaget ele trabalha na questão da estrutura da inteligência. É lógico que tem um desenvolvimento infantil, mas não necessariamente ele teria que ter voltado tanto a discutir esses pontos, e é uma coisa que ele acaba fazendo, né? E é uma abordagem completamente diferente. Então, assim, algumas leituras de algumas coisas que eu vejo, sempre tem uma pincelada nele, né? O cara não tá nem... Mas será que não é porque é um campo novo? Por exemplo, a psicanálise é muito recente. E é uma nova forma de enxergar o pensamento humano. Eu acho que seria por isso. Bom, mas se você pegar a sociologia enquanto ciência, se você pegar a própria psicologia enquanto ciência, elas são relativamente novas também. Mas tanto que você vê muita citação de Marx, Engels, enfim... Não sei, mas você não vê, por exemplo, também tanta volta ao Durkheim ou uma série de pensadores como ele. É como se ele fosse meio um ícone pop. É meio a física quântica na... Mas eu não queria, né? Porque ele realmente... Ele foi inovador. Né? Ele sempre... Não, sim. Ele tem um lado positivo que ele fez esse olhar para a psicanálise que ninguém fez. Entendeu? Ele que foi o cara que o inventor aí da psicanálise, o que pega esse lance e faz. Então realmente ele tem que ter vamos dizer assim, uma reverência, mas nem tanto, eu acho, porque por exemplo o complexo de Édipo tem coisas que eu não concordo. Mas tem coisas que no setting o complexo de Édipo sai certinho. Entendeu? Tem coisa, é assim, eu acho que é muito de adaptação. Se você olha no setting, você vê, por isso que eu acho extremamente importante você ter a visão de vários psicanalistas, várias técnicas e também de filósofos, porque o setting é que nem o Winnicott falava, o ser é um ser acontecente, né? O ser é um ser acontecente, isso volta para Heidegger, né? Então tira aquela visão freudiana do ser da infância. Né? O ser hoje é aquilo que está projetado na falha da infância. Não, para Winnicott, ele tem essa visão, né? Mais existencialista. Não, o ser é o ser acontecente, é o que está acontecendo aqui com ele, eu tenho que resolver aqui com ele agora. Né? Essa questão da infância tem que ser resolvida, mas não tanto quanto o problema que ele está gerando aqui agora. Parece que os métodos são complementares, então, né? Você vai completando um com o outro, né? Sim. No entanto que Lacan ele tem uma visão mais voltada freudiana, né? Mas, assim, tem alguns autores que já não concordam. Klein, ela bateu totalmente, por exemplo, de frente com o complexo de Édipo de Freud. Klein, ela discorda totalmente, que se dá aos 4, 5 anos, ela já acha que dá aos 2 anos. Então tem esses embates. Lógico que eles voltam e reestudam, a visão de Freud, tentam tirar dali alguma coisa que explique. Os pedagogos, principalmente, né, dessa visão também comportamentalista, eles tiram muito de Freud, né? Mas aí eles vão montando muitas vezes a sua própria teoria, porque a psicanálise é para isso. Quando Freud deixou a psicanálise, ele não deixou a psicanálise para ser somente aquilo que foi falado em 1885, né? Na época da histeria. Não, ele deixou para todo mundo começar a estudar e a possibilidade de outras aprimorar e de ter outros olhares. No entanto que teve esse embate, né? Quando Freud morre e dá aquela, sei lá, a Segunda Guerra Mundial, que aí entra todos aqueles conflitos, que a psicanálise se apaga, e aí ela ganha auge na França, já começa a mudar. Eles fazem os estudos por Freud, mas eles já começam a ganhar outros ramos. Uma retomada muito grande do Freud para confrontar também na contemporaneidade foi com o Félix Guattari, que ele era psicanalista, mas junto com o Gilles Deleuze, né? Foi uma retomada assim, muito forte do Freud, uma coisa bem contemporânea, mas para confrontar. Mas daí e eles queriam matar Édipo, né?
verdade, eles queriam... Não é esse confronto. Não é o arrumar. Não, eles queriam... Construir. Eles queriam uma nova concepção do inconsciente. Só que no meu platô, daí eles falam assim, olha, a gente tentou matar Édipo, mas não aconteceu. A gente não conseguiu, então o mais interessante seria, assim, Édipo pode ser usado em alguns momentos e outros não. Que é o que eu falei, Você acabou de falar. Você tem que usar Édipo. Porque você vê assim, coisas assim que ficam claras, mas alguns não tem como usar. Por exemplo, tem gente que não tem muito mais proximidade por um lado, e por isso ela se torna homossexual, né? Que tem essa visão. Não tem nada a ver, às vezes. Não tem nada a ver. Sim. Né? É uma coisa complicada pensar no Freud hoje em dia também, porque muita coisa dele acho que dá para ser levada, né? Como você usa esse termo aí, qual que é o termo? Oi? Você leva no setting. No setting, né? O setting o consultório. Não, dá para levar bastante coisa para o setting, assim, dependendo do paciente. Mas assim, a gente pensa no Freud hoje, ele realmente tem que tomar um cuidado, porque tudo bem que ele pensava, por exemplo, inconsciente de uma forma ahistórica, né? Ahistórica, mas existe um fator histórico no pensamento do Freud, claro, assim como todo pensamento, que é aquela família vitoriana, né? Sim. Né? Burguesa vitoriana, né? Então, quer dizer, agora você vem para hoje, assim, mudou tanto essa coisa do núcleo de família, existe muitos tipos de família hoje, né? Exatamente. Então ele fica o Édipo, Electra, quer dizer, Electra não é dele, né? Então, aí eu fiz esse questionamento, questionamento para minha professora. E aí ela simplesmente virou e falou assim, mas sempre vai ter o que vai fazer papel de homem, papel de mulher. Não saberei responder, acho que a gente questionou o seguinte, e a criança que nasce abandonada pelos dois? Mas vai ter alguém que vai pegar essa criança, um tio, uma tia, uma avó, e aí vai ter o papel referencial de pai e o papel referencial de mãe, o pai vai... Peraí, não é bem assim. Nossa, vai ter uma não é igual. Essa discussão de diluição de gênero hoje você gera até uma luta, assim, aí né? Eu falei, e quando é no caso de 2 mulheres e 2 homens? Não, mas tem sempre. Ela é freudiana, não tem o que fazer. Não, mas tem o papel masculino e o papel feminino. Não é assim, gente. Essa ideia da representação, né? Isso. É assim, não interessa se é pai e mãe. Interessa que um está representando o lado masculino e o outro está representando o lado feminino para haver interdição. Na visão dos que seguem a visão de Freud, é assim. Não tem essa... Então vamos rever isso, né? Que hoje já é outra família, hoje a gente já tem um monte de outros tipos de família. Quantos não tem o pai, não tem a mãe? É diferente, né? Não, eles voltam e falam, não teve o pai, não teve a mãe, mas teve um homem que fez o papel de pai, tio, avô, não sei, e teve uma que fez o papel de mãe. Avó, tia, prima, alguém fez. Acho que mais porque não tenho mais tanto conhecimento, né? Estou no 2º semestre ainda, é muito cru ainda. Mas já deu para enriquecer. Obrigada pela oportunidade. Valeu, pessoal. Obrigada mesmo. Se quiser falar sobre algum assunto, quem já falou, quiser voltar... O Café Filosófico é aberto. A nossa ideia não é que ninguém, né, tenha grandes... a nossa ideia é que as pessoas venham para o debate. Pode dizer? Pode. Certo? Então, tem um grupo também na internet, acho que todo mundo deve ter contato aqui. Participem do grupo, né? Pode falar a opinião que quiser, lá é aberto. A única restrição que a gente faz é ofensa pessoal, como eu já disse. De resto... Ofensa pessoal. Teve uma, né? A gente cortou, mas via de regra... Eu não nem... O maior exemplo é eu e o Carlos, a gente discute em quase tudo, né, Carlos? Assim, amigos de anos, assim, né? A gente discorda em quase tudo, mas a amizade é muito próxima, assim. Certo? Obrigado pela presença.